Olá, minha gente, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, que alegria estarmos juntos, que bênção está entrando no ar mais um podcast Na Real, comigo na mesa, meu filho Lucas, sempre aqui conosco, nos abençoando. Firme e forte. E nós temos convidados especiais hoje. Convidados especiais. Gente de Deus que veio abençoar a nossa mesa, nosso dia. Amém? Tive o prazer de conhecê-los no Adolacamp. Aí, então, vou deixar por sua conta, para você apresentá-los. Beleza, tive o prazer de conhecê-los no Adolacamp e aí falei com... Virou já meu amigo, pô, já posso falar que é meu amigo. C. Soares, né, Carlos Soares, sua esposa Vanessa. Eu falei, cara, tem que te levar lá no podcast. E aí ele respondeu pra mim assim, cara, missão dada é missão cumprida. Então você que tá assistindo a gente, tu já tá entendendo mais ou menos, se tu é esperto, tu já sabe qual é o contexto da nossa conversa. Então a gente tem aqui o Carlos Soares, que é o subtenente do BOP. Do Batalhão das Forças Especiais do Rio de Janeiro. Perfeito? É o BOP do Rio de Janeiro. O BOP do Rio de Janeiro. Isso aí. O orgulho da Polícia Militar. É isso aí. É isso. E sua esposa, Vanessa, a gente vai conversar hoje com Caveira, mano. Cara, eu tô muito empolgado. Eu tô muito empolgado. Já tem um tempo que eu tô querendo trazer um policial aqui pra gente... Você até falou que ia trazer mesmo. Eu ia trazer, cara. A gente chegou a marcar com o Rômulo Brito, um amigaço meu, que ele é da Civil. Amigaço meu. E ele tem um podcast do Fala Guerreiro podcast, talvez você sabe qual é. Sim. Ele é o host junto com o brother dele lá, que me fugiu o nome, mas Rômulo, tu vai vir aqui. Porque ele é cria da Maranata, de Caxias. Certo. Então o Rômulo vai vir aqui em breve. Agora que eu já falei que ele vai vir, ele vai ter que vir, mano. Essa temporada ele não escapa. E aí, mas a gente trouxe o C. Soares hoje. Mas vem cá, fala pra gente como foi que você conheceu o C. Soares e todo o processo que envolveu, que acabou gerando a vinda dele aqui. O Adolacamp desse ano foi um acontecimento na história dos Adolacamps. Porque, assim, de tudo que já foi feito no Adolacamp de dinâmica, brincadeira, acontecimento, festa, qualquer coisa, nada se comparou ao que aconteceu nesse ano. Esse ano no Adolacamp foi convidado membros do BOP para dar um treinamento durante uma madrugada inteira aos adolescentes da nossa igreja. E aí a ideia, e acho que o Soares vai poder falar até com mais propriedade, era forjar aquela molecada na base da pressão, da insistência, da força, né? E o legal é que esse treinamento que durou a madrugada inteira, ele é muito parecido. Não, muito parecido não. Ele tem elementos do que a gente viu no filme. Então tem um momento que a galera tá pulando, tá gritando, tem um momento que os caras estão correndo, estão se jogando na lama, mas tem um momento que é o conceito de estratégia. Estratégia. E aí eles estão lá ouvindo a palestra e tal, depois de ter corrido na lama, os caras ficam lá 30, 40 minutos quase dormindo. Depois volta e tem que subir rapel. Então, assim, foi muito legal, cara. Começou que hora esse Começou, era 10 horas da noite. 22 horas, pontualmente. Um pontual. Foi sensacional. Foi até às 6 da manhã? Foi até às 6. Desse jeito, pastor Ari. Caraca. É isso. Quais foram as etapas? Era rapel. Rapel, sim. Tiro ao alvo com airsoft. Airsoft. Uma instrução super legal. Muito bacana. Muito maneira. Todo mundo com equipamento de proteção, tudo direitinho. Várias armas de airsoft. Tinha uma menina lá que ela acertou todos os tiros no alvo. Foi sensacional. Campeã do Adolacamp. Maneiraço. É mesmo? Ela pratica? Não. Deram a instrução pra ela, falaram, ó, faz assim, assim, assado. Ela fez. Ela fez. E tá. E, puf, acertou o alvo. Caramba. De elite. Top. Aí teve lama, né? Teve que passar os obstáculos, um rasteio, obstáculos. Aí teve a sua palestra. Sim. Sim. Você vai falar sobre as estratégias. O desafio de manter adolescente acordado, pastor. 2, 3 da manhã. Pastor, pô, me dá uma ajuda. Pô, uma das partes mais difíceis eu acho que era dele, foram cara. 7 palestras. Né? 7 palestras. Porque foram 7. Tinha algum lanchinho, alguma turnos, coisinha pastor. no meio assim, de madrugada, não? Ah, não, pô, tá de brincadeira. Pô, vamos falar sério, que hora que a gente vai mandar real? Fala, pastor. Tem lanchinho no treinamento. Tem lanchinho. Tem Pô, de 10 da manhã, 6 direto, sem água. Não foi esse. Não, água à vontade. Água à Hidratar vontade. é uma regra. A hidratação. Mas lanchinho. Lanchinho não. O lanchinho era vambora, canguru! E a galera, todo mundo animada? Não?
Tiveram que fazer, meu amigo. Não tinha o pessoal mais paradão, mas. Não Tinha, sei, mas na hora o que eu lá, fui fazer aqui? tinha que cumprir, mano. Teve que subir o rapel e descer. Foi sensacional. É mesmo? Foi sensacional. Teve uma cena que eu lembrei que me marcou, que a menina tava caminhando na fila pra entrar na lama. Aí ela falou, tio, por favor, eu não queria sujar meu tênis. Todo mundo sujou o tênis. Aí eu não queria sujar meu tênis. Não quer, tá bom, me dá o tênis. Aí ela deu o tênis na mão dele, ele pegou o tênis e bluff dentro da É desse jeito, pessoal. Vai lá buscar seu tênis. Ela foi buscar o tênis. Cara, foi Descalça demais. ainda. Foi demais. Ela vai lembrar disso pro resto da vida, cara. Eu tenho certeza. Mas deu tudo certo, lavou o tênis, tá novo. A laminha. Assim. E a gente quer falar Show de bola. Cara, foi muito legal. Mas conta pra você, como é que foi pra você essa experiência de ter participado do Adolacamp, cara? Primeiro eu quero combinar, o C. Soares é um nome de escala, né? Um nome de guerra, é um nome... Mas eu vou ficar mais à vontade aqui, me chamar de Soares, né? Beleza. Esse nome tem um significado, um ressignificado pra mim. Então é Soares. Pra gente ficar bem à vontade, beleza. Né? C. Soares, aí o pessoal vai achar que é cônsul, né? Já rolou uns negócios aqui no make-off. Eu já tô preocupado que Cônsul Soares. Ninguém me deu direito... Chanceler. Não me deram direitos autorais para assinar, mas enfim, Soares. Como é que foi para nós? De forma breve para entender. Fizeram uma visita para distribuir Bíblias. Teve um lance que eu não contei para você e deixei para contar aqui. Legal. Né? Na real. E nessa distribuição de Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, estava lá o pastor Daniel. Eles foram lá para distribuir Foram Bíblia? 3 pastores. No BOP? Os 3 no BOP. E interessante, eu estava em forma. Essa história aqui tem que rolar. E aí o pastor informa com a minha equipe e chega eles lá todos ataviados. Terno impecável, olhei os sapatos. Aí um deles, o pessoal do BOP, os caras são um barato, né? Ele fala assim... Aí, Chub, não é sub, é Chub, que é o deboche, né? Aí, esses caras aí são pastor? Falei, peraí, cara, a gente não conhece pela cara, não. Mas eles estão bem vestidos. E eu mirei o pastor Daniel e fui com a cara dele. Ótimos eles foram. E aí distribuíram, entregaram as 500 Bíblias pro BOP, mas eu recebi uma missão em forma. Eles me deram uma catucada e falaram, tu não é pastor? Vai lá confirmar se ele é pastor mesmo. Eu falei, mas por que vocês querem ter essa curiosidade? Ele já se apresentou como pastor. Mas ele é pastor, você é pastor? Chamam você de pastor? Eu sou pastor. Sim. E eles queriam que eu identificasse neles se ele era o pastor. Pastor aí, mesmo, né? Aquela pilha de BOP, né? Pergunta o que tá escrito no versículo. Cara, você tem que entender que o BOP rola uma cultura diferente, né? É um universo totalmente paralelo. Você precisa identificar confiança nas pessoas. E muitas vezes é uma leitura que não é muito comum no mundo aqui fora. E aí eu falei, tá aceito o desafio. Tu não é pastor? Falei, tá. Aí eu mirei o pastor Daniel, cara. Daniel Nobre. Daniel Nobre. Fui com ele. Aí tá, ele tá lá na visita, eu tô mirando ele. Acabou. Teve um momento ali muito bacana da entrega da Bíblia. Aí quando ele refrescou, eu... Fala aí, pastor, tu é pastor? Aí ele, sou, esse jeito meu risonho. Sou. E ele todo, Deus abençoe você. Falei, você é pastor da onde? Aí ele, sou pastor da Maranata, mas eu tô aqui cumprindo uma missão, distribuir Bíblia. Aí, a primeira vez que isso acontece no BOP. Aí eu tô olhando pra garotada, o pessoal, aí, Chub, é pastor? Eu falei, é pastor. Tive aquela conversa com ele, aquele toque, aquela coisa do Espírito Santo, sabe? Falando aqui bem mais à vontade. Falei, cara, eu vou trazer esse cara pra visitar o BOP. Eu votei no meu coração olhando pra ele. Entenda, ele não falou nada de Maranata. Quando acabou a visita, tirei foto com os 3, e falei pra ele aí. Era o Nobre, mas quem? O senhor pastor Daniel Nobre daqui, mais outros 2 pastores da Sociedade Bíblica. Tá. Eu nem me recordo o nome. Ok, Ele estava ok, com a ok. galera da SBB para distribuir Bíblia. Perfeito, Mas eu perguntei de onde é que era. E aí ele falou, sou da Maranata. Eu falei assim, tu topa cumprir uma missão? Ele já estava no final, já tinha entregue as Bíblias. Um momento muito bacana, sabe? Você topa cumprir uma missão? Eu olhei pra ele falou assim, topa, ele é muito risonho, pastor Daniel Nobre. Falei assim, vou te trazer pra visitar o BOP. Ele, não faça isso. Falei, tu tem filho, meu irmão? Ele, eu tenho. Qual é o nome do seu filho? Aí ele falou. Aí a galera rindo, a galera, pô, Sub, agora fica com o senhor aí. Aí eu segurei no braço dele, assim, bem forte. Falei assim, tu vai vir numa visita do BOP. Vai trazer seu filho aqui. Aqui vai ser o melhor parque de diversão pra você. Aí ele, risonho, né? Eu acho que ele não levou fé em mim. Falei, agora tá armado. E aí ele esteve no BOP. Foi uma manhã maravilhosa. Voltou só com o filho.
E mais à vontade. Legal. E aí eu botei uma pilha nele e falei, pô, pastor, bota bermuda? Ele, pô, que isso, cara, não faz isso. Claro que bota, aquela pilha. Eu falei, agora se prepare. E aí eu não vou falar aqui como rolou a visita. Eu não vou dar esse direito à galera da Maranata de saber o que vai rolar. Porque eu convidei a Maranata, e alguns, inclusive você tá me devendo uma visita. Eu vou. Não vai vir com o negócio de papaizinho, vai te proteger lá. Não. Lá a criança chora, o pai chora e ninguém vê. Vão chorar os dois. Mas ele vai ter um choro de felicidade. Vai descobrir que dentro de você tem um ser de superação. E naquela manhã, nós descobrimos isso com o pastor Daniel Nobre. Que legal. E o seu filho. E aí foi amor à primeira vista. Ninguém achava que eu ia falar isso aqui. Pô, só pega a mão, não pega ótimo. Porque o amor de Cristo é isso. De fato, para mim, na real, papo sem curva é isso. E aí ele falou assim, cara, tô pensando umas coisas aqui. Eu falei, o que o senhor tá pensando, pastor? Seria incrível viver isso que eu tô vivendo aqui nessa visita. E aí tá todo mundo, isso o quê? Fala. Não vou falar. Foi uma parte que a gente viveu Sim. Viver no Adola Camp. Eu falei, o que é Adola Camp? E aí eu tô aqui terminando a fala. Aí ele narrou o que era. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte... Eu tenho uma galera comigo, é minha patrulha. Qual o conceito de patrulha? Homens que se propõem, um grupo de combate que se propõe a cumprir uma missão. É a patrulha do BOP. Sim. E aí ele aceitou e voltou com reforço. Aí trouxe o reforço, Baduel. Beto. Beto ficou me olhando e mirando. O Beto falou pra mim assim, que quando ele te conheceu, ele falou, cara, o Soares é muito doido, porque ele virou pra mim e falou, gostei de você, eu quero te dar uma surra. Eu quero te dar uma surra, cara, eu gostei muito de você. Assim, cara. No amor de Jesus, eu bateria em você. Cara, foi demais. E aí nessa Com o olhão desse tamanho. Aí o Beto, pô, cara, ele gostou de mim, cara. Eu falei pra ele, eu quero bater nele, cara. No BOP a gente só bate em quem a gente gosta. Mas entenda, naquela pós-visita, foi o segundo encontro, onde essa turma foi, ali nasceu as atividades do Adola. Que maneiro. E o lance que eu quero deixar aqui, entre as atividades que você narrou, seu pai está aqui, pastor, sim. narrando, minha esposa que vivenciou isso como psicóloga. Verdade. É legal narrar isso. Legal. Na reunião de planejamento no sítio, eu falei da importância que teria, né? Por uma série de fatores, a gente está mexendo com pessoas. Mas o que eu quero finalizar é, de novo, pastor Daniel Nobre, de gracinha comigo. No final da visita do planejamento, que ia iniciar o planejamento, ele aí, quero mandar uma mensagem pro meu pastor. Eu falei, quem é teu pastor, meu irmão? Ele, pastor Paulinho, cara. Falei, bota no vídeo aí que eu vou mandar uma mensagem pra esse pastor, é agora, reúne aqui comigo. Bem nesse jeito delicado de ser. Aí, pastor Paulinho, se liga, meu irmão. O Adola Extreme nasceu aqui. Prepare-se. Me soltou e mandou pra ele. Falei, meu irmão. Era pilha, cara. Não, o nome é Extreme do Adola Camp. E foi muito Extreme. Foi muito Extreme. E foi assim que foi aconteceu. Sensacional. Então foi uma visita para fechar, doar as 500 Bíblias pro BOP. É importante dizer isso, que nós agradecemos. Como BOP, eu estou falando como instituição BOP, agradecemos por isso. As pessoas pouco conhecem a história. Somos muitos irmãos, muitos pastores. Eu sou alguns dos que tem lá, esses imaginários que o BOP não tem, pastor nem servo de Deus, conversa fiada. E essa visita que foi ótima, que planejou o Adola Camp, que foi sensacional. Marcou. Então, se você quer saber o que marcou da minha vida, e aí eu respondo, eu dei a volta para responder, é que nós podemos contribuir, os policiais, com a nossa formação, a virada de chave de transformar um convencional num crente de elite, amigo. Isso é sensacional. É isso. E, de verdade, podendo usar nossas ferramentas, né? Esse cristão que eu considero que é um cara que passou pela tensão, pela pressão, foi submetido a exercícios físicos. Nós somos tricotômicos, a gente precisa falar de alguma coisa da Bíblia. E nós fizemos reuniões no BOP. Sim. Nem todos eram cristãos, dos 9 que foram, 7 eram, mas a gente falou da importância da tricotomia. É o corpo, é o crente que não prepara o corpo, é portador do Espírito Santo. Como é que está essa carcaça? A gente falou, vamos sacudir a carcaça daquela galera, no limite que eles podem. É a alma, a sebe das nossas emoções, né? Boa parte do que fazemos no nosso curso, que é muito duro, a gente fala que está entre 70% e 80%, não está no preparo físico.
Ele está no drive da cabeça, que você tem que bancar ali a etapa, né? E depois eu vou falar um pouco mais disso. E o terceiro é o espírito. O BOP, ele carrega 3 coisas importantes: mandamento, canção e oração. Só vocês oram para que Deus, o Deus das forças especiais, que para nós está representado por Deus ou ser superior de cada um. Para mim está representado na pessoa de Jesus Cristo, o general dos generais, onde eu amo citar essa oração. Então foi o que a gente fez lá, foi dar essa virada nessa tricotomia para que aquele adolescente saia dali e saiba, cara, a vida é na real. Então prepara o teu corpo, cuida da tua alma, da tua cabecinha aí. Todo mundo tem trauma, tem bronca, mas tem que transpor obstáculo e seguir em frente. Papo comigo não tem curva mesmo. Esse aqui é o Soares, na real. E o terceiro é o espírito. É ter relacionamento com Deus. Tô falando de relacionamento. É dizer para ele no beco, ó, tá dando ruim, papai. Cara, papai, tá vindo 762 do outro lado lá. Fica comigo. Senhor é o meu pastor, nada de faltará, vai acampar. O que é 762 do outro lado? 762 é a munição do marginal. Entendi. Com um disparo na nossa direção e injustos disparos. É. Eu várias vezes citei isso. Tua palavra fala que tu é escudo, quero ver agora. E graças a Deus, sempre foi. Então a gente compartilhou isso com os adolescentes da Maranata. Vanessa, deixa eu pular aqui. Isso, vai lá. Deixa eu pular pro Eu ia lado de lá. fazer isso também. Vanessa, Deus te abençoe. Que bom ter você aqui com a gente. A honra é toda Vanessa, você está casada com esse C. Soares, que está aí do seu lado, há 26 anos. 26 anos. Você tem quantos filhos com o C. Soares? 3 filhos. Três filhos. Só Soares. Ah, mas eu tô de mar. Eu já Eu pensei tô que de ele tá de mar. Isso é legal. Vem cá, me cita o nome dos 3, por favor, do mais velho pro menor. Somos pais da Luana, de 22 anos, da Fernanda, de 16 e do Luiz Felipe, de 13. Legal. Ah, que legal. Ele falou aqui agora, deu um bisu pra gente. Você é psicóloga? Sou. Ah, que bom. E você atua nessa área? Atuo. Diariamente. Cumpro um chamado aí, vocacionada sou para cuidar de pessoas. E hoje, inclusive, vindo para cá, falando de pessoas, né, tive a honra de receber uma edificação para a minha vida através de um atendimento e vim até me emocionando um pouquinho no carro. Não só porque hoje o meu esposo está completando, né, e está na reserva, está fechando um ciclo, e vem tantas coisas na nossa memória, né, a maternidade, o casamento. Hoje uma data tão importante e aprove a Deus a gente estar aqui compartilhando dessa tarde tão que legal. gostosa com vocês. É hoje? Hoje é o seu primeiro dia de aposentado? Dia. Graças a Deus. É mesmo. Aposentado e remunerado. O cara tá emocionado e não é à toa, cara. Cara, glória a Deus por isso, cara. Olha que legal, cara. Isso foi uma coincidência. É verdade. Uma coincidência. Tá Vem cá, sendo como é que foi ser casada, e ainda é casada, com o Soares do BOP? Então. Pelo que a gente já viu aqui, esse cara é ligado no 220. Exatamente. 540. Como é que é ser casado com ele? Vem cá, ele dá ordem unida em casa? Como é que é isso? Não, pior que não. Não, porque a impressão que se dá é essa, né? Eu estou zoando, é lógico. Eu sou filho de militar e a minha esposa também. E o que acontece aqui na nossa juventude, o pessoal ficava zoando, né? Pô, teu pai deve ficar fazendo ordem unida em casa o Juramento tempo à todo. bandeira. Virar à direita, cobrir. Não tem nada a ver. Uma vez por semana na canto verdade, isso. claro que não tem como ele fugir daquilo que ele carrega tanto, né? A vibração, as canções, o jeito enérgico, isso tudo. E a vida ressalva meio que muito. organizada, Sim, né? sim. Você não sai do seu quarto sem arrumar. Isso, bem assim. Cara, eu aprendi tudo isso na aeronáutica, cara. É isso aí. Caramba. E esse pessoal aí que sai de casa não consegue arrumar uma cama. Que quer resolver o mundo. E você tá entendendo? O cara não A arruma pessoa a quer cama salvar dele. o mundo, mas a cama tá bagunçada. Entendeu? Cara, a gente aprendeu a arrumar a cama. Eu não sei sair de casa sem esticar meu lençol. E a minha esposa do mesmo jeito. Tem um psicólogo canadense, o Jordan Peterson, ele fala muito isso. Você quer salvar o mundo, mas você não arrumou a sua cama, cara. Arruma a sua cama. Não vem querer me dar palestra de salvar o mundo, de fazer, precisamos, amor, não sei o que, bababá, e tua casa tá toda bagunçada. O que ele tá falando com a cama desarrumada?
bagunçada. É você não se dá bem com teu pai. Você não respeita a tua mãe. Essa é a cama bagunçada. Não se submete. Sacou? Não tem submissão aos pais. Porque a mãe sempre fala, arruma a cama, meu filho. Exato. Ai, miserável. O princípio do arrumar a cama vai muito além disso, né? Nem é sobre cama. Não é sobre cama. Não é sobre cama. Exatamente. Mas e aí, essas coisas todas, é lógico que a gente acaba passando para os claro, filhos. não tem como, né? Dissociar uma coisa da outra, mas não nesse aspecto de ser exaustivo, nada disso. Isso aí, de verdade, nunca vivenciei isso com ele. Talvez eu presumo também que há uma contribuição da minha parte, porque também sou uma pessoa, eu sempre mostrei para ele esse equilíbrio, né, de ter ali mais leveza dentro de casa. Afinal de contas, ele está tanto tempo na batalha, então a gente tenta, como esposa, criar um ambiente tranquilo. Mudar o canal, eu sempre procurei, pelo menos. Eu acredito que ele vai poder dizer melhor do que eu, que se eu conseguir ou não, porque é uma tarefa desafiadora, sim, por ele ser como é, atuar no que sempre atuou na vida toda, né? E de repente chegar em casa e tirar aquele chip, é difícil. É uma profissão extrema, né? Exatamente. Então eu tive que ter essa sabedoria, tive que ter esse discernimento de saber conduzir a minha casa no meu papel como mulher, de conduzir o ambiente para que ele pudesse entender. Peraí, agora eu estou em casa, agora eu não estou mais em guerra. Porque é um trabalho cansativo, exaustivo, extenuante, tudo que ele viveu ao longo desses anos todos. Então eu precisei dar esse equilíbrio. Então, você, Soares, consegue ser romântico? Ele é romântico, ele é. Eu não tô entendendo qual é do pastor. Ele é romântico. Caraca, é sinuca mesmo de bico. Tipo assim, vai, mas a resposta foi boa, pô. Graças a Deus. Tá bem, pô. Tá me dando uma moral, né? Aí vou fortalecer no Pix aqui. Pix vai ser forte. Ele é romântico, sim, claro. No modelo de se esperar, de um caveira. Lógico. E eu gosto do romantismo dele, é o romantismo adequado à minha pessoa. Então tá certo. Porque tem também uns romantismos aí que só Jesus na causa, né? O romântico, pastor, nessa geração de agora já tá meio torto, né? Já tá meio complicado, né? Meu marido é firme, é um homem romântico, à moda da forma como eu gosto. Que ótimo. Por isso que estamos casados há 26 anos. Que coisa linda. Há 26 anos. E os primeiro namorado. Cara, que legal. Estamos juntos até hoje. Que legal. Pô, então vamos voltar no tempo. Vamos lá no início. De onde tu é do Rio de Janeiro, cara? Sou do bairro de Padre Miguel, subúrbio do Rio de Janeiro. Ali perto de Bangu e Realengo, os dois ali. A terra da Mocidade Independente? Isso. Terra da Mocidade Independente de Padre Miguel, criado nos apartamentos da SEAB. Para quem conhece, pode ser que tenha alguém que vai nos ouvir. É no Campo do Crebe. Campo do Crebe ali, então, criado ali. Temperatura amena, né? Temperatura amena. 22 graus. Ali nunca faz calor. Ali nunca faz calor. Normais de temperatura e pressão, já muito cedo. Eu aprendi o que é. E já amanhece o maçarico em cima, meu irmão. Exatamente. Em todos os sentidos, sol muito quente, Bangu é muito quente. E o crime também, obviamente. A galera onde eu cresci, no prédio, a molecada. Sou de uma família monoparental, criado sem pai. Né? Então minha mãe criou dois homens em casa. Eu não conhecia a figura do padrasto. Nada contra também quem vai nos ouvir, que teve um padrasto abençoado. Deus abençoe a sua vida, mas eu não conheço essa figura. Então eu fui treinado por Maria Luísa Barbosa Soares, primeiro sargento da minha companhia do lar. Caramba! Maria Luísa Barbosa Soares. Ela era sinistra. Mano, qualquer capitão, sargento que tu teve no BOP, se eu te falar, seria dobrado todas as por ela. coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu propósito. Eu tinha o propósito de ser do BOP, porque começou muito cedo. Luiz Carlos Soares, mãe, me gritando, terceira andar da janela, pombal. Então tinha aquela coisa do neguinho, né? Cara, tua mãe já tá te gritando. Pô, mãe, tá me gritando, te arrebento! De casa! Você já estudou, pá, tuas tarefas. Então, isso que o pastor trouxe, que eu fui da Força Aérea também, mas eu quero falar dessa criação. A minha criação, ela foi totalmente disciplinar. E ela foi uma criação que era o melhor que minha mãe podia fazer. Sua mamãe ainda vive? Psicóloga. Não. Já. Ela faleceu em 2009. Mas eu guardo esse legado, né? Minha esposa fala muito bem sobre isso. Depois eu fui estudar, mas eu gosto muito da fala da Vanessa Soares quando ela diz: ela fez o melhor que ela pôde. Sim. Porque coça a vontade, né, de todas as ferramentas que vocês podem imaginar, mas era sempre quando passava um pouquinho do limite, por causa do medo. O medo do filho
desveredar pela comunidade. Principalmente porque por exemplo, né? esses apartamentos que você falou que cresceu, Sim. Eram apartamentos mais simples e tinha comando. O movimento estava lá. Estava lá, o movimento estava ali perto até hoje. Hoje até muito mais. Muito mais. Muito mais. Então eu quero falar... Agora, a ação desse pessoal lá dentro é muito violenta, assim, a ponto de desviar? Porque aí você fala assim, eu tive uma mãe que... Sim. Ficou a raiz e falou, funda. caminha aqui. Minha mãe dizia isso. O trem é no trilho. Eu guardo essas coisas. O trem é no trilho, literalmente. Eu caminhava de casa até a estação de trem do Padre Miguel, que eu conheço bem. Ali, com 10 anos, foi meu primeiro concurso público. Estou dando um salto. Primeiro concurso, eu fui aluno do Colégio Pedro II. Você teve a oportunidade de entrar no caminho do mal? Pastor, você não está entendendo. Os vizinhos, pastor. O tempo todo, né? O tempo todo. O lance da maconha, na minha época, maconha, a gente tem que falar aqui abertamente. Então, a maconha era uma droga muito acessível. Eu sou de Fácil, 70, né? Fácil de... Sou de 73, tenho 51 anos. Então, era o que tinha de mais fácil na época. E aí vem aquela coisa do fumar e a galera fala assim... Não, Luiz, o neguinho, não, o filho da Maria Luísa. Mano, não dá pra tu aqui, não. Não que eu tivesse tentado, mas estava muito ali, o acesso era muito perto. Então é legal de falar dessa mãe que cobrava isso. Minha mãe falava com a garotada mais perto, olha, esse aqui é meu filho, Luiz Carlos, esse aqui é meu filho, Júnior. Com meus filhos não, hein? Tá? Vocês podem vazar. Com esse olhar aí. Do jeito que é o Soares hoje. Tá entendendo? Mais ou menos assim que nem a Rochelle, do Todos Odeiam Cristo. Olhou assim, o que tu acha que eu senti pelo instrutor? Amor. Falei, encontrei os meus pais nesse tempo. Porque eu fui treinado dessa maneira, pastor. Mas a sua mãe era mais ou menos parecida com a Rochelle do Todos Odeiam Cristo. Sabe quem é? Olha, Aquela mulher é a faca na caveira. Aquela mulher. Ela é a faca na eu tô caveira. pensando aqui em tantos momentos que a minha mãe... Quando que você falou, te arrebenta, eu lembrei dela. Exatamente. Sabe aquela tirada que ela dá de olhar e botar todo mundo no lugar, a família inteira? Minha mãe fazia isso. Com as pessoas que conviviam com ela. Eu te mudo de família, como é que é? Eu te dou um tapa que tu vai parar em outra família. Minha mãe, cara. Mas o que eu guardo disso de legal da gente contar aqui, salvo as questões que a gente tem hoje, da palmada não pode, Sim. é que naquele tempo, para aquele momento, e é muito legal falar isso aqui como servo de Deus, era o que tinha de melhor. A minha mãe, mulher alta performance, porque só uma mulher sozinha, bancar a etapa de 2 homens num ambiente desse... Hostil, né? Hostil. Então, qual era a profissão que minha mãe queria que eu fosse? Adivinha? Militar. Minha mãe tinha um sonho de eu ser militar da aeronáutica. Se eu tenho a carreira militar, estou fechando hoje, foi por causa da minha mãe. Por que a minha mãe sacava? Cara, você vai mirar o militarismo, você vai para lá. Com 21 anos, eu fiz o primeiro concurso para soldado especialista da Força Aérea. Foi o primeiro concurso que a Força Aérea abriu para soldado. E eu falei para minha mãe, então eu realizei o sonho. Mas agora vamos voltar naquela galera lá. É legal de só falar isso. Isso. A galera está sentada no mesmo lugar, alguns. Grande maioria. É verdade. Usando a mesma droga. Tendo a mesma conversa. E aí o papo comigo, quando eu passo, hoje eu não passo tanto, é... Te vi na TV... Que maneiro, você conseguiu. Mas o que eu estou pensando é, por que você também não foi? Por que você não foi estudar, cara? Não precisava fazer um concurso como eu, que minha mãe puxou. Qual é a mensagem que eu estou deixando aqui? Pai, mãe, você precisa... Tem uma hora que você tem que chamar o cara filho. O pastor falou que eu sou 220. Cara, faz parte da minha identidade. Sim. Eu tenho uma mulher que me equilibra, um Deus que fala, mas tem um momento que você tem que chamar o cara na trinca, aquela menina na trinca, e dizer para ele, qual foi? Onde você está andando? Quem são os seus amigos? Minha mãe enrolar. Pastor, eu passei tanta vergonha em casa a ponto da minha mãe falar, quem são esses caras que estão dentro da minha casa? Era um papo de bote. E aí eu falava assim, esse aqui é o Francisco, nunca vi. Você, quem é? É o Alex. Mora aqui em cima, tia. Tia uma ova, não sou irmã da sua mãe. E você, o que faz na vida? Cara, eu guardo isso até hoje. Meus filhos não foram criados assim. Tia uma ova. Tia uma ova. E aí minha mãe, quando ia embora, minha mãe falava assim, seja homem. Esse é um papo que eu vou parar por aqui. O senhor já entendeu a mensagem. Eu falei, que isso, mãe? Que isso é uma conversa. Você nasceu pra ser homem, cara. Vê lá, hein? É muito homem andando junto, tu veja bem. Então minha mãe foi aquela que me ensinou a colocar o dinheiro na cueca. Vai comprar um negócio pra mim ali, papapá, no mercado. Dinheiro na cueca. Preste atenção com quem você tá falando. Saiba entrar e saiba sair. A educação. Às vezes a minha esposa fala, você é muito rigoroso com a educação das pessoas. Mas eu fui treinado com a educação. É pedir licença. Eu fiquei em pé ali no momento, né? Ali fora, ali no make-off. Pra quê? Pra esperar que alguém dissesse, o Lucas Dias,
pode entrar, o pastor pode entrar. Então essa foi a Maria Luísa, o legado que ela deixou, pouca instrução racional, mas muitos temas ligados à doutrina. Muita sabedoria. Muita sabedoria de vida. Então, cara, eu tenho que deixar esse registro em memória para ela, porque Maria Luísa mandou bem. A minha mãe era faca na caveira total, brother, em todos os sentidos. E você, Vanessa, como é que foi? Por outro lado... Você é de onde? Daqui? Eu também sou de Padre Miguel. Também lá. Sim, também fui criada ali nas mesmas cercanias da região dele. E também fomos da mesma igreja, né? Nós nos conhecemos na Igreja Batista, tradicional na ocasião. E ali... Sua mãe era batista, perdão? Não, a mãe dele não. Não, tá. Aí, se quiser falar, você fala. Não, termina você, que aí eu falo depois da minha mãe. Então, aí a gente se conheceu na igreja e eu também fui criada ali, em Padre Miguel também. Fui para a igreja através da vida da minha avó, fui criada pelos meus avós, não fui criada pelos meus pais. Meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade, e a partir dali a minha avó que conduziu a minha criação. E com 16 anos, eu conheci ele. Com 16 anos? Com 16 anos. Nós começamos a namorar. Não foi? 16? 16, cara. Então, logo 2 anos depois, mais ou menos, a gente se casou. Vocês têm muita diferença de idade, não, né? 8 anos. 8 anos. Então tem que ver esse negócio aí, viu? Não, pô, pastor. Tá legal, tô treinando. Eu quero me garantir, né, pô? Mas o desafio foi esse, né? E tamo aí, pastor. Tamo junto até hoje. Que bom. Pra glória de Deus. Então vocês se conheceram dentro da igreja? Dentro da igreja. Sim. Ah, que legal. Então, Nós nos convertemos na mesma igreja, em situações diferentes. situações Ele, a mãe diferentes. dele, umbandista, minha avó católica, com candomblessista. A gente vem de origens, assim, dessa religião. de outras religiões. De outras religiões. Porém, quando nós nos convertemos, e claro, eu me converti, eu tinha aproximadamente 8 anos, ele tinha 16. E quando eu fiz 16, aí, né, eu já estava... É um bom lugar para se conhecer a esposa e o marido. É verdade. A igreja. Retiro de Carnaval, a importância do Retiro de Carnaval, 1989, Vale das Pedrinhas. Aí, então, a Isso aí foi igreja... quando tu se converteu, a gente se conheceu em 97. Não, estou falando da conversão. A conversão é importante, porque é a importância do Retiro de Carnaval. A gente está deixando uma mensagem aqui. É verdade. Esse podcast vai ter um alcance. É muito legal o Com convite, certeza. As pessoas né? usam, Foi através disso que ele que eu me conheceu converti, Jesus. né? E meu irmão fazia parte de uma organização na Igreja Batista, que são os Embaixadores do Rei. ele se converteu antes de você? Antes de mim, era mais novo que eu, 4 anos. Caramba, aceitou a que Cristo. legal. E eu, num encontro numa casa da minha tia-avó, irmã da minha avó, meu irmão solta essa no almoço de domingo. Me lembro como se fosse hoje. Irmão, a gente vai pro retiro junto. Falei, retiro de quem? Pô, retiro, cara, vão estar lá os embaixadores do rei. E eu me lembro desse deboche. Que rei, meu irmão? Que papo é esse de rei que tu tá andando? E aí toda a casa riu. Né? Uma casa com supremacia de religiões afro, nada contra. Mas a minha tia-avó, praticante, a minha avó, e todos estavam lá. Zoaram ele? Todo mundo riu dele. Zoaram dele. Inclusive eu que puxei a brincadeira. Sim, você puxou a zoeira. O bullying foi eu. Hoje tem esse nome. E aí fui pro retiro, ele falou assim, aí lá no retiro vai ter um negócio que tu gosta. Olha a estratégia. Estratégia total, cara. Cara fera demais. Ele virou e falou assim, pô, tu nada muita coisa. Tem piscina. Aí eu, muito exibidaço da Estrela. O que o exibidaço da Estrela fez? Você é a sensação do retiro. Ele, eu não tenho dúvida, meu irmão. Dá pra ver um cara que vai nadar como você. E aí eu fui pro retiro pra quê? Pra ficar me exibindo aonde? Pra nadar. Na piscina. Só que numa das noites, da pregação de um pastor ali, aquele pastorzão do bliblão, cabelo branco, vem à noite, pá. E eu levantei a mão e fui encontrado por Jesus. Que bênção. Tomado de assalto. Foi um lance que eu me lembro. Eu fiquei tão sacudido naquela noite de jantar, que é aquele monte de regra, né? Sim, Você tem que jantar tal hora, fila pra tal hora. Eu falei, cara, negócio chatão, agora é hora do culto. Hora pra tudo. Hora pra tudo. E naquele culto eu levantei a mão pra Jesus e... Só que a história não acabou por aí. Eu tive que voltar pra casa cristão. E aí foi uma outra batalha. Cara... que pode dar um outro programa. Que só rendeu eu poder me batizar em 1992. Alcides Araújo Lima, meu pastor, lembro o nome dele completo, meu primeiro pastor em memória, pastor Batista, foi à minha casa, e essa passagem é interessante. E ele pediu com muita humildade, ele já vinha trabalhando desde 89, visitando meu lar,
na minha casa, a importância também dos pastores, É verdade. Da É fundamental. visita. Que legal. presbíteros, os irmãos O abrirem discipulado lá. é fundamental. O discipulado ele é fundamental. Ele foi à minha casa num domingo e falou para minha mãe, Maria Luísa, seu filho quer batizar, dona Maria Luísa? Nessa época, sua mãe já não tinha resistências? Muita, Sim, é muita. disso que eu tô falando agora, muita resistência. Minha mãe queria que eu fosse para o lugar onde o senhor falou, para a mocidade, independente de Padre Miguel. Cara, você vai virar fanático, era o papo também. É real isso. Eu me lembro adolescente. Falei, mãe, eu quero estar lá nos Embaixadores do Rei. Eu levantei, que Jesus é esse? E aí ele foi à minha casa num domingo, Bateu o papo com a tua mãe. em 1992, e falou para minha mãe, seu filho quer batizar. Foi pedir autorização a ela? Foi. Olha que legal. Cara, Padrão. Que Isso é- legal, isso é hein? padrão. Pastoraria, mas no padrão. Isso é padrão. Ataviado, É. biblão lá, chamou no terno. Ele sempre colocava um terno. Viu aí, galera? Olha aí, é isso. É assim que se faz. De verdade. É. Entendeu? Vai batizar menor, É. tem que ter autorização dos pais. Foi pedir. Eu me lembro. E lá, Cara, que legal isso. ele sentou-se, né, aquele protocolo mesmo do pastor. E eu falo do protocolo do pastor com muito amor, pastoraria. Aos pastores, né? A quem tem, como minha esposa falou, carrega esse chamado. Você está carregando isso. E aí a minha mãe disse não. Olha aí. Aí eu falei, lascou-se, comecei a chorar. Ela Eu disse sou não, muito cara? emotivo. Não vai batizar meu filho. Meu filho não vai virar fanático. A minha avó, vestida de branco, era o ano que a minha avó ia entregar uma obrigação de 7 anos. Sei. Ok. Para ser mãe de santo. Né, no candomblé. A minha avó vestida de branco, aquela amarra no braço, eu guardo isso muito claro na memória, turbantezinho branco, toda de branquinho. Minha mãe falou assim, minha avó, epa! Eu me lembro, minha avó gostava dessa... Parou agora. Põe-se no seu lugar. Eu sou mãe dele 2 vezes. Pastor, olha para mim. Aí encaveirou minha avó. Caramba. É. A avó assumiu a responsa. Vai batizar e eu vou estar no batismo. Mas mamãe, aí minha mãe, mas mamãe, que história é essa? Ele é meu filho, você é minha filha, eu sou mãe dele 2 vezes. E outra coisa, eu vim pra cá porque esses meninos pediram isso. Eu estou aqui na sua casa para ajudar a cuidar desses meninos enquanto você trabalha. Esse menino quer batizar, esse menino não tá pedindo pra ir no samba, esse menino não tá pedindo pra ir em outro lugar. Bota juízo, eu me lembro disso. Tenha juízo do que você tá falando. Pastor, tá dada a palavra, eu sou vó dele, vai batizar. Que legal. Ele é muito Caramba. educado. Não, ele é educadíssimo. Ele lá no esperou meio minha do mãe. fogo cruzado, Aí ele falou, né? tipo assim, rapaz, tô no treinamento. De verdade, pastor. Baixinho, nordestino, que homem de Deus. Verdade. Baixinho, aí você lembra bem dele, né? Ele esperou a resposta da minha mãe. A minha mãe fez assim, pastorinho Lucas, fez assim. Uhum. E aí no dia Do batismo. do batismo, 28 de junho de 1992, eu tenho meu certificado de batismo, guardo aquele, é o brevet da minha vida. Você tinha quantos anos? 92, vamos lá, para 73 para 92, eu tava com 19 anos. E ali com meus 19 anos, eu me batizei. E quem levantou a mão para Cristo? Naquele momento que eu estava lá no batistério, fez o apelo, a importância dos pastores fazerem apelo. Cara, a gente tem que fazer apelo nas igrejas. A minha avó toda de branco, numa igreja tradicionalzona, levanta a mão para Cristo e diz, eu aceito Jesus como meu Senhor e Caraca, tua avó. Salvador. Sua avó? Batismo. Minha avó toda de branco, foi com as amarras do turbante, lá prestigiar o batismo, né? Honrar. Aham. E no momento do apelo, pós-batismo, ela levantou a mão para Jesus no dia do Que meu coisa batismo. Uau! fantástica. Daquele dia, até o dia que ela faleceu, ela entregou a vida para Jesus, totalmente largou o branco, largou tudo que tinha, né? Todos os na símbolos, casa, os tudo. preparos, né? Que tem um rito ali. A minha avó deixou absolutamente tudo para trás. Ela disse, se o meu neto mais novo foi, e agora o meu neto mais velho foi, eu vou também. Se isso é bom para eles, é bom para mim também. E acabou. E Foi a sua mãe vencendo. nesse processo? Ela estava lá? Deve ter ficado com o olhão regalado. Minha mãe nem foi no meu batismo. Nem foi, mas ela Mas ficou ela sabendo. ficou sabendo. Ela ficou sabendo. E aí ela falou, querem que eu conte na real? Posso contar na real? Conta. Agora a casa pirou de vez. É. O meu filho Júnior, fanático. Meu filho Luiz Carlos, que é Luiz Carlos em casa, né? Entrou pra esse negócio aí. E a minha mãe, mamãe, você vai abandonar os Ela seus virou minoria. orixás. Minha avó olhou pra ela e falou assim, todos eles batem cabeça pra Jesus. É verdade. Cara, E quando minha avó falou isso, numa casa onde eu vi a minha mãe incorporar muitas vezes, não foi uma nem duas, foi libertador. Caramba. Eu falei, caramba, eu não tive a prática,
Mas eu era obrigado a ir. Naquelas festas. E minha avó disse, eles respondem a Jesus. E acabou. A minha avó Tá debaixo da pouco lia, autoridade. pouco escrevia. Bíblia todo dia. Pouco lia, pouco escrevia. Mas era Bíblia todo dia. E eu tô falando da minha avó porque Deus, de fato, levantou alguém para blindar esse negócio. E aí blindou e aí foi embora. Que coisa. Resistência continua. Com Beleza? certeza. A conversão da minha mãe veio anos depois. Mas a minha avó sustentou, como a gente fala no BOP, fez o apoio de fogo pra eu poder estar na igreja. Ela mandou o fuzil, calibre 66. Meu irmão, segurou firme. Parada na minha casa é parada de caveira, pô. Vanessa, e você, Vanessa? Como é que foi esse encontro com Jesus? Então, meu encontro com Jesus foi mais novinha que ele. Assim que eu me converti, eu me batizei. Eu me batizei criança mesmo. Caramba, que legal. Minha avó se batizou e eu falei, eu quero me batizar também. E na ocasião o pastor aceitou. Eu acho que eu estava com 8 anos. E ali eu cresci, muito assídua na igreja, muito participativa, sempre fui muito atuante em tudo na igreja, dentro da esfera da minha idade ali, eu sempre fui muito participativa. Verdade. A minha conversão foi uma coisa assim muito... a minha avó levantou a mão para Jesus e eu levantei também, porque como ele falou da experiência dele, eu falei, pô, é bom para minha avó, é bom para mim, porque eu era criança. A então influência, né? Como é importante. Exatamente. E A a minha boa avó, ela influência. era muito também, ela frequentava muitos cultos. Então, a gente viveu uma fase, hoje eu não sei bem exatamente como é que tá, mas se faltasse um culto, o pastor já ia atrás. E ia na nossa casa, eu me lembro bem que se a minha avó Isso é faltasse... tempo bom que pastor ia na casa de membro. Isso, e aí... Que quando hoje minha não avó acontece ia, mais. Quando minha avó não ia, aí o pastor ia lá em casa. O que está acontecendo e tal, não sei o quê. Então, assim, eu venho dessa criação, assim, na igreja. De estar na igreja, participar. Ele foi embaixador do rei, eu fui mensageira do rei. Então, Cantava também pro rei, não? Como? Você tem nome de cantora, já te falei, né? Não, assim, já participei de coral, né? Igreja batista tradicional tem muito. Você acaba coral. fazendo tudo, né? Peraí, eu tenho que fazer uma defesa. Cantava e ainda canta muita coisa. É, né? Adoro a Deus. Ela não adoro fala. as canções Tô te falando de do verdade. Não é papo de chuveiro, marido, não. da louça da pia. uma- Mas, assim, participei, sim, de corais, participava dos ministérios de louvor. Enfim, Legal. e assim, sempre fui muito... Eu sempre amei muito a obra, sabe? A coisa do estar ali na igreja. Para mim, a minha diversão era estar na igreja. Enquanto as minhas amigas estavam brincando na rua de queimado, eu estava com a Bíblia debaixo do braço, nesse sol de 40 graus, de Bangu, Padre Miguel. E às 5 horas da tarde, eu estava saindo de casa com 10 anos de idade, indo sozinha para a igreja. Mas que dia da semana? Fala aí pro pessoal saber. Domingão, 17 horas, solzão indo E pra era igreja. aquela Bíblia preta que não tem referência, não tem nada. É o livro preto. Isso aí. O livro Então, clássico livro eu venho preto. disso aí. Verdade. Ir para a igreja Vou lembrar e disso. assim, para mim era... Nossa, era a minha maior satisfação, estar na igreja. Também. E uma dessas que legal. plenitudes, assim, para mim, foi entender que eu tinha encontrado uma pessoa ali naquele mesmo ambiente que foi o meu marido. Amém. Porque para mim foi algo primordial encontrar ele ali no meu ambiente, né? Inclusive pregando a palavra de Deus. Olha Ó, que benção. Então que legal. ele Por favor. foi um momento para mim que eu ainda bem nova, né? Olhei e ali eu comecei a uma admiração por ele. Você ouviu ele pregando a Eu palavra? vi Ele se tornou pregando. pregador? Sim. É mesmo? É. Olha aí que E eu benção. criança, pastor, legal. ainda era criança. É, Não nessa tinha- época você era criança, Eu não você- tinha mentalidade Se de ele tipo tinha 16, você tinha 8. Isso, É verdade. Exatamente. É Mas aí ele já lá com os 21 anos deles, eu bem mais novinha, eu olhava, mas não era um olhar de tipo quero namorar, era o olhar da admiração. De admiração. Isso, não tinha nada de negócio de namorar, nada disso. Até porque ele namorava na época lá. É mesmo? Então eu olhei. Entregou. Porque não tinha mesmo. Ele né? tá botando pilha. Eu só tô dando linha na pipa, ela tá subindo. Não, vai com tudo, pastor. Tá legal. Vai, tá legal. Mas assim, o fato de eu identificar o amor dele por Cristo foi fundamental. Foi pra muito minha vida. importante. Sim, foi muito importante. Que Foi- legal. Era o que eu, assim, para mim foi o fator principal. Para quando a gente começou a namorar, que eu me recordo perfeitamente bem que eu Onde é levei que ele na minha você casa. lembra dele pregando aonde? Na igreja. Ele ia pro púlpito E pregar? pro púlpito. Inclusive, Culto ele jovem, foi- culto... Eu não tenho muita memória assim de culto jovem, porque afinal de contas, quando ele era jovem, eu não era jovem ainda. Então, eu não estava muito no mesmo ambiente que ele.
Mas na igreja eu recordo que ele foi um dos poucos jovens, se eu não me engano, o único, talvez, que pregou domingo na igreja. Olha, que era coisa que não se o tinha. cara naquela gozava da ocasião. confiança do pastor. O pastor Ninguém sobe confiou. no púlpito do domingo. Isso. Domingo, o púlpito é do pastor. domingo, Ele o que púlpito é do colocou a minha pastor. primeira gravata. Foi. Ele mesmo me ajudou antes de pregar e falou: você Isso. precisa ter uma gravata. E ele colocou uma gravata. Que maneiro. Foi. É um pai, né? Isso mesmo. Isso é uma figura do pai, cara. Figura do Que pai. ensinar a Se dar você o nó. entendeu, Isso foi aí, que ele fez cara. comigo. Ele foi Entendendo um a pastorzão minha vida. mesmo. Pastorzão. Né? Depois de um tempo ele morreu, enfim. Mas assim, ele deixou um legado muito importante na nossa vida. E o filho dele, depois, como pastor, nos casou. É mesmo. Que legal, O filho dele cara. pastoreou Samuel a igreja. Araújo Lima. E ele nos casou. A honra pro senhor, E ali pastorzão. nós congregamos ainda um bom período, até que depois legal. nós nos mudamos. Mas foi um momento muito gratificante na nossa Foi uma vida. base muito importante Muito nesse importante. processo todo. Para mim foi Raízes fundamental. profundas. Muita coisa. Fundamental. Eu sou muito grata a Deus por essa igreja. Amém. Inclusive, a minha mãe mora em frente a essa igreja desde. Sua mamãe ainda vive. Minha mãe é viva. Ah, que Que bom. legal. Minha mãe é viva, ela mora lá no bairro, de frente para essa igreja. E todas as vezes que eu vou na minha mãe, eu olho para essa igreja com muito carinho no meu coração. Eu tenho legal. assim memórias muito significativas. Aquela igreja tem uma representatividade absurda na minha vida. Digo mesmo, de verdade. Eu todas as vezes que eu vou lá, eu olho, eu tenho memórias incríveis Foi ali. aqui porque que começou. Exatamente. Dá aquela respirada, né? Ali, legal. ali eu conheci, ali eu tive todos os meus melhores momentos assim daquele primeiro amor com Jesus, foi ali. Que legal. Então, para mim, aquela igreja ela tem um significado muito importante. Você sabe que eu tenho pessoas na minha vida que quando chegar lá no céu, eu vou procurá-las. Porque foram pessoas importantes no processo da minha vida. Sabe por que eu fiquei curioso? Rapaz, eu quero conhecer sua avó. E eu vou revê-la lá no céu. Que mulher fantástica, que mulher especial. A maneira como Deus a usou. A gente vai se verdade. encontrar lá e ele vai falar: ai, pastor, você lembra que você queria conhecer ela? Olha Vou lá. mandar essa. Ó, não esquece, não. Tá aqui, a Elza Pereira tá aqui. Foi ela que autorizou meu batismo. Que demais. Mas não é que especial essa esperança que nós temos de que nós não acabamos na sepultura. Nós temos uma esperança viva. Por isso, os nossos entes queridos que morrem em Cristo, a nossa esperança de revê-los, de estar com eles, de morar com Jesus e com eles. Amém? Amém. Que coisa fantástica. O Evangelho é lindo. fabuloso, é maravilhoso. perfeito. Mas vem cá, você é pregador do Evangelho, É. envolvido com as coisas da igreja. Sim. Como é que o cara... Deus te chama, você se envolve com a aeronáutica Isso. durante o... Realiza o sonho da mãe. 6 anos da minha vida. 6 anos. Sei, de 94 a 2000. É mesmo? Sim, senhor. Sim, senhor, pastorzão. E aí de lá você acaba voltando, vindo para a PM, é isso? Qual foi o lance? Soares tinha vontade. O negócio da água tá na minha vida, né? Esse papo de Aquaman aí. Né? Eu tinha vontade de ser salva-mar, de verdade. É mesmo? que legal. Então é bombeiro, pô. Sim, era vontade de ser salva-mar, de trabalhar na praia salvando pessoas. Eu gosto muito do mar. Que legal, que legal. E Vanessa, como tá aqui, a Vanessa fala um negócio, para de falsa modéstia, porque você nada bem, então você precisa entender que isso faz parte do que você faz. Né? E aí o papo da terapeuta, eu falo, então é verdade. E eu fiz no ano de 2000 concurso para o bombeiro e fui muito bem na prova teórica. E aí comecei a fazer os exames, aquilo subiu para a cabeça, fardadão, né? O 7º uniforme da Força Aérea, me lembro o número, ia lá fazer meus exames. Achei que o jogo estava ganho. A soberba tomou conta do meu coração geral. Ele passou. Passei e fiz as etapas do exame para o Salva-Mar no ano de 2000. E também me inscrevi na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, do qual não tinha nenhum apreço, nenhuma vontade. Qual o grande lance que eu queria? Era a questão de ouvir a minha mãe, guardar as crenças da minha mãe, que a vida militar traz segurança. E aí eu falei, eu vou me inscrever na prova da polícia também, mas eu não queria ser policial, beleza? Beleza. Tá claro isso, tá entendido? Perfeito. Só que no exame de oftalmo, eu tomei um toco. É mesmo? Do oftalmo do bombeiro, tomei um toco. Tomou um mas caixote. toco assim, eu usava óculos, hoje estou usando óculos, 51 anos. E aquilo me deixou muito abatido. Mas foi um abatido que eu quis me entregar. Ele não te passou? Não. Não. E eu, fardado, fiz o exame. Eu estava inscrito na polícia. No dia do concurso, quem acordou o Soares para ir para a prova da polícia? Porque isso aqui que eu contei foi depois. Ou seja, eu achei que o jogo estava ganho, tomei um toco depois. Vanessa Soares me acorda para ir para a prova e falou: vai fazer a prova da polícia. Caramba.
Eu fui aprovado na polícia, não fui aprovado onde era meu sonho. Na aeronáutica era depois. Não, aeronáutica ele estava saindo da aeronáutica. Saindo da aeronáutica. Não, digo, perdão. Bombeiro era depois. Bombeiro era depois. Eu só antecipei para entender como é que Deus fez comigo. Eu tomei um toco depois do exame, se ela não me acorda para fazer a prova. Não foi só se você não faz a polícia, ela me deu uma palavra de alerta. Tu ia ficar à deriva. Sabe aquele papo que a gente tem que dar no jovem, não? Vai lá. Se liga, meu irmão. E ela me deu um se liga, um pedala Robinho. Do jeito dela. Né? Sangue nordestino na veia. Eu fui e tal, passei. Foi muito. Pô, bênção pura, hein? Passei e tal. E aí rolou o lance da polícia, veio o resultado que eu não esperava do bombeiro. Casado. Eu casei em 99, 2000 que rolou isso tudo. Não dá pra ficar desempregado. Aí sabe aquele lance que demora pra todo mundo, o lance dos concursos, que tudo demora? Sim. No meu caso foi tudo pra ontem. Foi mesmo, tudo Eu ainda consegui ser aprovado, classificado, terminar todos os exames. Eu peguei o meu RG de policial fardado. Eu já estava nos dias pra ir embora. Fardado de aeronáutica ainda? Sim, senhor. 6 anos e 42 dias. Eu me lembro a conta. Caramba. Não bateu 45. Você nem ficou no período de espera. Eu peguei o RG no 42º dia. Ou seja, Deus não me deixou interromper o tempo de serviço militar. Eu não tenho tempo interrompido. Caramba. Era propósito continuar sendo militar. E aí eu fui pra polícia. E aí só deve estar se perguntando. O bombeiro já era. Soares, bombeiro já era. Tu queria ser salva-mata, teu negócio é com água. Que relação foi no BOP? Se eu pudesse contar aqui, eu contaria como é que veio o BOP dentro da polícia. Posso contar? Pode. Cara, eu não acredito, cara. Ué? Tava fazendo faxina. Pastoria, Lucas. Rolando a faxina lá dentro da escola, no Cefap. Já aluno da Polícia Militar, fazendo faxina. Que é uma tarefa normal pro aluno policial. Pro aluno, é normal. Normal. Cara, eu vi um lance que era muito legal. Lembra que eu falei da minha mãe, né? O lance, né? De que não era violência doméstica. Era treinamento duro. Disciplina, correção. Treinamento duro, combate fácil, disciplina, correção. Eu gosto de falar essa frase. Falei muito no Adola. Treinamento duro, combate fácil. Eu fui treinar de forma dura. Estou lá fazendo minha faxina com meu canga de faxina. Eu conto isso quando me dão a oportunidade de palestrar, né? De contar as histórias da minha vida. Não como palestrante, mas como um bom contador de história. E aí eu vejo um caminhão aberto, aquele caminhão do filme, cantando essa linda canção. Cachorro latindo, criança chorando. Vagabundo atirando, Bop entrando. Bate com a mão, bate com o pau, que no Bop só tem mal. Eu virei o caminhão, mano. Caminhão entrando na guarda do Cefap. Eu falei, que é isso? Quem são esses caras? Meu canga, que já era militar, vou até me ajeitar na cadeira. Não, essa parada muda. Minha história com o Bop, que fechou hoje, né? Tal. Ele não olha. Eu falei, não olha por quê? Por que não olha? Eu falei, tá maluco? É o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Sou fuzileiro, sei o que é isso. Tu veio da aeronáutica. Tu foi criado no Todinho. Não faz isso não. Se botou no Todinho. Mandou. Não, mas pior que é. E eu tava, né, carcassinha, corpinho de coxinha. Pô, com essa carcaça de coxinha. Eu tô contando detalhes que eu nunca falei em palestra. Tô falando aqui, é o primeiro podcast da minha vida. Tô abrindo o livro. Agora que eu tô na reserva, eu posso. E aí eu falei, cara, e o caminhão cantando parou. Poucos metros de mim, Lucas e pastor. Quando parou, os caras, para a canção! Eu achei aquilo lindo. Falei, cara, é igualzinho na minha casa mesmo. Aí o coordenador, um baita cara grandalhão, né? Que eu não sabia que era o coordenador. Xerife! Reúne esse bando aqui. Eu falei, é minha casa, agora eu tô em casa. Minha mãe cansou de falar esse bando dentro da minha casa, agora todo mundo lá de fora. Pra fora. Quando ela vinha da faxina, mãe, estamos conversando aqui pra fora. Eu mandei fora da minha casa agora. Só que não é hora de conversar, vocês de casa. E ele fez a mesma coisa. E aí o xerife trouxe. O xerife recebeu uma massagem, sabe, pastor? Uma massagem facial. Face a face com ele. Face a face, sabe? Cara, falando ali com a pedra, né? Ele como se uma pedra fosse. E veio, chegou a figura do xerife libertador e tomou aquela massagem. Eu falei, caraca, é muito igual. Ele falou, você só está maluco? Eu falei, vou varrer mais perto. Eu fui. Começou a chegar pertinho. E eu olhei aquele grupo de homens todos de preto, mochilados. E na minha época tinha um policiamento que se chamava Cosme e Damião. Material branco da Polícia Militar. Era uma dupla de policiais. E eu tava pensando, casado com essa digníssima que tá aqui, pagando aluguel, como é que eu vou dar baixa? Não tenho uma profissão.
profissão é policial militar. Eu vou encarar esse negócio. Eu tenho que encarar alguma coisa, na verdade. E aí o BOPE foi minha janela. Eu me identifiquei mesmo, tô falando uma história real. Foi de novo amor à primeira vista na minha vida e eu fui procurar, estou falando aqui a primeira vez, o centro, seção de instrução especializada. Um destacamento do BOPE estava dentro do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça, que é ali na Sulacap. E eu fui lá, junto com outros 2 malucos e... Com licença, senhor. Senhor, aluno Soares, permissão para entrar. Ninguém me respondeu nada. Fui humilhado. Eu gostei, cara, que ninguém me deu atenção. Eu achei aquilo... Cara, muito louco esse negócio. Tá muito igual a minha vida. Os caras me ignoram. Eu não sou nada pra eles. Sonhos. Aí alguém fala assim, entra. A porta fecha. Filme do Pânico. Quando fechou a porta, foi uma sessão de massagem. Foi muito gás. Foi ótimo. Aquela minha camisa branca, escrito aluno, ficou toda escura. Eles me esfregaram no chão como se um esfregão fosse. Eu achei sensacional. E meus amigos, cara, que loucura, vamos sair. E eu olhei amarradão. Ah, Vanessa. Explica isso. Amarradão. Psicologia explica. Caraca. A cara do editor ali, ó. Depois mistura. Me leva pra terapia. E aí, como é que findou aquilo ali? Eu voltei pra sala de aula e o comandante da companhia, uma linguagem que o senhor ouviu que o senhor foi da Força Aérea, para você entender, o chefe ali daquele grupo de 600 alunos perguntou: o que vocês foram fazer no BOPE? BOPE, faca na caveira, nada na carteira, acabou. Ele ativou algo dentro de mim. Eu falei, agora que eu vou. Desafiou, eu vou. E aí eu fui procurando... Nada na carteira significa o quê? Faca na caveira, nada na carteira, porque no BOPE não dá para arrumar um dinheiro. Não tem esquema. Não tem esquema, não tem arrego. Papo aqui agora... Nada na carteira, é só o salário, meu amigo. É só o salário. Entendi. É só isso. É isso aí. Que eu queria. Que eu queria trazer luz. Legal. Trazer luz a isso, eu vou falar aqui abertamente. Né? O BOPE conhecido por isso, uma tropa de integridade e lealdade. Ponto. E aí eu juntei... São os revoltados com o sistema. Sim. É tipo Cara, isso. Não dá pra rolar esse negócio de pedir dinheirinho de documento. Vamos falar isso aqui. Nós somos... a gente Café pra corporação. É Bíblia, amigo. É se ensina ou não. Vamos parar com essa conversa que tem que dar um jeitinho. É se ensina ou não. Tem documento, tem documento. É não lei, tem documento, né? Cumprimento de lei. E acabou. E aí... E saiu disso é bandidagem. Pastor, eu não tenho conversa fiada. Se for ficar com esse lance da Maranata, vem perguntar, pô, ele falou isso lá, vamos meditar. Não edita, não. Não tem bandidagem. Tá certo. É o certo. É isso aí. É lei. Tem 3 Is que eu aprendi no BOPE. Não pode ser ilegal, não pode ser imoral e não pode ser impossível. Então, é possível ser feito. Vou repetir. Não pode ser ilegal. Então, eu não estou infringindo a lei, eu vou fazer. Não pode ser imoral. Não vou entrar numa igreja de sunga como se estivesse na praia. Não rola. E não pode ser impossível de ser feito. Então, a missão será cumprida. Eu aprendi isso aí muito cedo. Mas aí, juntei um grupo de militares, ex-militares das Forças Armadas, como eu, que se submeteram a colocar o nome numa lista para fazer o pré-teste. Conseguimos mexer com o coração do coronel Venâncio Moura. A minha honra, se o senhor tiver alcance desse podcast, oro pela sua vida, Jesus vai alcançar o seu coração. E chegou a mensagem do comandante do BOPE, coronel Moura, Venâncio Moura. E o que ele fez? Faz o pré-teste aí. Se conseguir um grupo que passe, eu trago. Eu vou falar do jeito que é no BOPE, tá? 80 animais quiseram entrar pra jaula. É mesmo? De 600. Cara, eu tô dentro dos 80, pô. Me dei benzão. Falei, caramba, tamo nessa. No dia da formatura, 10 de abril de 2001, tô terminando. Mas essa preparação envolve Fez tanto... um pré-teste. Esse pré-teste que... Ainda não é o treino. Ainda não é o É treino. uma triagem. É a triagem que é feita para entrar para uma porta de entrada do BOPE. Então, ou seja, nós fizemos os mesmos testes que faríamos ao entrar no curso. Posso fazer uma pergunta? Teste de entrada no curso. Claro que pode. O teste de filme, entrada. o Sim. filme do Tropa de Elite, Sim. eu acho que ele mostra esse pré-teste. Sem Não dúvida nenhuma. não é pra tirar a ala ruim. Eles eliminam aqueles que não vai entrar mesmo. Não tem coisa de quando não tá falando, cara, você não vamos pode estar voltar, aqui. Lucas. Ali já é a aula inaugural. Ali já é lá o negócio. Nós fizemos... Porque o que é o teste do BOPE? Ele tem uma parte física,
uma parte médica e uma parte psicológica. São 3 etapas. É a triagem. Então, nós fizemos essa triagem. Passamos na seleção. Entre os 600, que eram, eu não me recordo o número exato dos que quiseram Então essa fazer, é puramente 80 técnica. selecionados. Sim, mas era o técnico. pré-teste. Sim. Se Sim, já 600, eliminou. Se boa parte se inscreveu, 600, só 80 entrou. só 80 passou. Caraca. E aí, 10 de abril de 2001, o Coronel Venâncio Moura vai para a formatura. Foi a minha formatura de soldado na polícia. Ele vai para a formatura e dá a seguinte palavra. Né? Deram a palavra e a oportunidade, eu me lembro bem. Aos que vão seguir a jornada, os policiais, eu os parabenizo. Parabéns, estou aqui representando o comando do BOPE. Eu me lembro emocionado demais, as lágrimas não pararam de correr. Mas aqueles que querem ir para a festa, não estarão na nossa festa, na Rua Campo Belo, número 150, no Batalhão de Operações Policiais Especiais. Os 80 policiais que foram submetidos ao pré-teste não participarão das demais festividades. Embarcarão no caminhão e irão para nossa festa. Lá tem uma festa exclusiva para você. Nossa, eu imagino. Livre, amigo. Amigo, foi um dia longo. Eu não posso falar. Mas foi ótimo. Eu faria tudo de novo. Rolou muita massagem. Foi tipo no filme. Que era a nossa chegada para o curso. Então nós fizemos um pré-teste para sermos ambientados antes do curso. Foi um presente. Isso foi em 2001. O que aconteceu em 1990. Então foi legal demais, cara, não rolar pra festa de formatura, pra estar na festa da Rua Campo Belo, lá que é no BOPE. Mas eu quero parar por aqui, cara. Foi legal. Mas a galera viu o filme, já tem uma ideia por alto. Foi aquilo, aula inaugural. Foi a aula inaugural do filme que Senhores, vocês não são bem-vindos. Vocês não são bem-vindos, vocês não fazem parte, vocês não estão de preto. Nós estávamos. Pede pra sair. Foi mesmo. Nós estávamos com a farda convencional, meu respeito à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou policial militar. Mas ali naquele momento a gente precisa entender que é uma especialidade. Agora chegou a parte técnica da gente falar o que é o BOPE. Operações com cães é o cachorro. Operações de trânsito é o trânsito. Operação de moto é a moto. Operação de estádio é o estádio. O que é o BOPE? Operações especiais. É a última ratio. É onde estagnam as forças da tropa convencional. Já tentaram todas, né? Já tentou todas as esferas. Você esgotou os recursos humanos, os recursos logísticos, empregam um BOPE. É uma espécie de SWAT. Naquela época eu era moleque. Você falar isso. Porque não era moleque, quando estava dando tudo errado, eu Nos chamava Estados Unidos SWAT, chama nos Estados SWAT. Unidos. Que isso, pastor, coisa chique. Eu posso dizer então que eu sou da SWAT, do Rio de Janeiro, do Brasil? Eu acho que Ué, o BOPE mas era mais ou menos isso. Mas é exatamente Não é mais isso. ou Eu tô menos? brincando com o senhor. É porque hoje nessa galera não sabe o que é SWAT. Exato. Sim, E rola esse intercâmbios das forças, né? A SWAT já veio pra cá algumas vezes? Mas não bancou o treinamento. Eu imagino. Doa quem doer, quem estiver no podcast. Eu imagino. E eu tenho 400 irmãos que comprovam a história. Não bancaram o treinamento. Eu imagino. Pediram pra ir embora. Enfim, foi essa a minha história. E de 10 de abril, aí fui pro É que curso. aqui o aí Rio de Janeiro foi não é muito pra legal. amadores, né? Não, Rio de Janeiro é outra parada, cara. Rio de Rio de Janeiro é Janeiro. outra parada. Então, quer que eu conte mais? Talvez, sei lá, os marines fuzileiros lá em Fallujah, né, no Iraque, tenham alguma coisa pra trocar Vai com bancar. vocês. Não, vai bancar o treinamento e a gente tem coisa pra trocar no intercâmbio. O que é legal da gente falar da SWAT pra não ficar um negócio aqui chato? A especialidade da SWAT seria a nossa ocorrência aqui de tomada de refém. Foi a última subunidade dentro do BOPE onde eu trabalhei. É o grupo que hoje é a Companhia de Intervenção Tática. O que é de maneira prática para as pessoas entenderem? Ocorrências com tomada de refém, aonde o tomador toma pessoas e as faz contra a sua vontade de suas reféns. O que era muito comum nos Estados Unidos naquela Perfeito. época, porque então eles treinaram naquilo. Mas não Mas tem o nada a ver BOPE com o nasceu treinamento para aqui. isso. As pessoas falam que o BOPE, né, é pancada, tiro e bomba, né, para não ficar palavra. Não, mas é uma como força ela é. tática. Ele tem dentro do seu corpo uma força onde eu passei desses 23, os meus 8 anos. Dos 23 total, eu passei 8 anos sendo um dos negociadores do BOPE. O BOPE nasceu para ocorrências de tomada de refém, numa ocorrência que deu errado para a tropa convencional em 1974. Um homem observava a cena, capitão Amêndola, e 4 anos depois maturou, 4 anos, de 74, nasceu em 78, 19 de janeiro de 78, matura o núcleo da Companhia de Operações Especiais, a nossa SWAT, aqui no Rio de Janeiro, com técnicas semelhantes. Agora deixa eu fazer uma pergunta Claro, histórica. pastorzão.
Por favor. Tem a ver com um acontecimento aqui. Lembra Perfeito. do ônibus? Do ônibus, eu tava pensando nele aqui. No assalto? Assalto não? Era um Sim, assalto? foi um sequestro do ônibus, 174. 174. É. Mas eles foram Sandro... eu não me lembro Vou da sua contar. ter ido. Vamos Sandro do falar. Nascimento. Caramba, que Sim. memória tua, hein, Lucas? Sandro Nascimento era o causador do evento crítico. Isso. O tomador. Isso. Ele era o tomador. Exatamente. de Mas efeito. eu não me lembro Sim, senhor. de terem Qual foi o ano? acionado a SWAT. Não me lembro Foi desse 97? detalhe. Acionou o BOP. Não foi o BOP, a ocorrência foi Foi com o BOP. BOP. 12 de junho de 2000. O senhor fez prova agora de história aqui no podcast. Foi o quê? História do 97, BOP. 98? 12 de junho de 2000. 2000. 2000. 2000. Eu ainda estava lá na escola. Essa ocorrência foi no ônibus 174. Uma ocorrência triste. Sim. Rua Jardim É Botânico. que você falou em negociador? Sim. Aí na mesma hora me veio o acontecimento. Eu sou... Sandro toma o ônibus. Isso, E é. faz a professora Geisa, que foi vitimada, né, pela ocorrência, que teve um desfecho trágico. Sim, Mas que é triste. o evento, ele foi gerenciado pelo BOP. Por que você está fazendo aspas, É. Soares? Porque houve uma ingerência governamental. Exatamente. Sim, é que eu Alguém pediu algo que não sabia. O especialista não disse para esse alguém, né, a figura do governador da época, eu tenho que falar isso aí, já passou mais de 20 anos, não disse para ele, que aí eu conclamo aqui os especialistas. Na igreja nós temos os pastores, temos que fazer analogia para as pessoas entenderem. E tem um grupo de pastores que eu amo, que são os missionários. Quem entender de missão, fala com o missionário. Quem entender de evangelismo, fala com o evangelista. Quem entender de reunião de oração, fala com o povo que vem orar. É. Estou acostumado a vir aqui orar. E aí ele não pôde responder, o comandante da época, sobre a especialidade, que é a disciplina chamada gerenciamento de crise, olha a SWAT, e negociação, FBI. Inclusive o manual que nós usamos no BOP, que praticamos, é o manual do FBI, que traz toda essa brincadeira. Ocorrências dessa natureza exige uma força especial para uma resposta especial de uma solução pacífica. Sim. Só que deu errado. Ele pediu uma coisa, não responderam, e aí houve a descida do Sandro. O Sandro desce do ônibus. Ele não foi provocado. Quando ele desce, houve disparo que não pegou, deveria pegar, e aí o BOP se reinventa mais uma Inclusive, vez. a perícia mostra que a bala que pegou na professora saiu da arma do Sandro, né? Pelo menos é a informação que eu tive. Mas o disparo, o M. Santos, a minha honra aí, estou falando o nome dele porque é um cara que eu respeito muito, ele hoje está no Ministério Público, desde aquela época, passou no concurso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como recruta já depois. Eu trabalhei com ele. Cara, um cara fantástico. Ele foi o primeiro homem que aparece no vídeo, no YouTube. Confrontando, e aí o Sandro desce, né? As pessoas. Então, o que é legal da gente falar aqui, pastor Ari? Aquele cenário deveria ter sido organizado, ordenado e protocolado. Qual o protocolo, Soares? Imprensa para um lado, população para o outro. Foi tudo errado. Tropa convencional no isolamento e o BOP no epicentro. Tudo misturado. Posso falar uma parada? Tudo misturado. Aí já entendeu, né? Eu sou um entusiasta desses assuntos, eu gosto muito desses assuntos. Manda. E assim, a gente vivenciou isso pelo noticiário, né? Eu tinha 10 anos. Foi assustador pra caramba. E eu lembro que são dois momentos que marcaram muito aquela época da minha vida, que foi o ônibus 174, onde eu fiquei aterrorizado vendo aquilo na televisão, e um ano depois, com 11 de setembro, nos Estados Unidos. Esses episódios são quase que um divisor, assim, tipo, antes e depois, que eu lembro na televisão de ficar muito assustado. E tempos depois surge o documentário do José Padilha, né, ônibus 174, que é o mesmo diretor do Tropa de Elite, dos dois Tropas de Elite. Boa memória. E é um baita de um documentário, eu acho que quem quiser assistir, se eu não me engano, eu assisti. Esse documentário está no YouTube disponível. Ainda Se eu não me engano, você bota lá ônibus 74 José Padilha no YouTube, você vai achar. Sim. É um baita documentário que vai retratar a história do Sandro, vai contar a origem dele. O garoto era um sobrevivente da Candelária, que teve um assassinato, massacre na Candelária, uma infância terrível, monstruosa, que leva o caminho do Sandro até o ônibus e aquele final trágico. Verdade. Terrível. E retrata o Rio de Janeiro. Sim. Esse ficou trágico porque a pobre da professora, que infelizmente, voltando para casa, não sei se ela estava voltando, se ela estava indo para a escola. Eu acho que ela estava voltando para casa. Então foi vitimada de uma maneira tão terrível. A gente torcendo para que ela sobrevivesse. Houve influência da mídia, a mídia se comportou de forma
louca aquele dia. O próprio documentário vai retratar isso. O governo do Rio de Janeiro insanamente não aderindo à indicação dos especialistas. Não ouviu os especialistas. E assim, uma loucura o que aconteceu. E se eu não me engano, essa foi a última baixa em negociação do BOP. Sim, e é importante a gente falar que aí o pastor Ari, como trouxe isso à baila, a gente precisa também trazer um conteúdo técnico para... a oportunidade, pastor Ari, tem muitos jovens que provavelmente nos ouvindo vão querer seguir essa carreira e entender que é uma carreira muito bonita. E ouso dizer isso num dia como hoje, que é tão importante para mim de fechamento. Que carreira você está falando, Soares? A carreira do policial militar, que ele é um especialista na segurança pública. O BOP, ele se reinventa. Porque alguns dias depois daquele evento trágico... Aquilo foi um soco duro. O BOP se reinventou para essa SWAT. Aí eu quero falar dessa parte. Houve uma ocorrência no Banco Bradesco. Esse coronel que foi o negociador, ele é meu vizinho, Coronel Laviana. Segura essa. Agora você não pode prender, nós estamos na reserva junto. E o senhor é um grande irmão, um irmão. Tá na academia lá, a gente malha na mesma academia, a gente se encontra, minha esposa viu uma sessão de humilhação, ele falando pra minha esposa, você está falando de vibração? Tem muito cara que precisa terapeutizar, pastor. Você está falando só de mim, Maranata, ouve aí. Ele me encontra e fala assim, por que ela tá puxando só esse pouco de ferro? Bota carga nela, e ela ali, minha esposa ali, botando pilha até nela. Não, pra ela ouvir. Bota carga, molezinha, mano. Vamos querer. Ele é um cara fantástico. Ele negociou dias depois dessa ocorrência. Banco Bradesco, os caras foram assaltar o banco e deu errado. A tropa convencional foi acionada, a gente chama de barricar o criminoso. O criminoso, ele não pode sair daquele ambiente confinado. Olha os conceitos, SWAT. E aí, quem chegou? O BOP para negociar, que tinha vivido a ocorrência do 12 de junho de 2000. Beleza? Semanas antes. Dias depois. Dias? Não, foi depois. Foi? Tava atrás, tava quase fechando o batalhão. A ocorrência deu certo, cumpriu o protocolo, negociação muito bem. Foi muito bom, eu me lembro desse detalhe. Disso, lembra? Lembro. Salvou a vida dos integrantes do banco. E de uma certa forma salvou reinventa a unidade. Por que salvou o BOP? Porque reaparelhou a unidade, reaparelhou. Sim, porque ficou meio que desmoralizado por causa do 7-4. Você tá entendendo? Ia fechar a porta, pastor. Eu imaginei isso. Ia fechar a porta da unidade. Imagina o Rio de Janeiro, que, né, a cidade que a gente tem, com nível de insegurança das comunidades, da afronta dos criminosos, não ter uma tropa que possa responder à altura. O que é injusto, a gente precisa... Sim. Em desfavor, a tropa convencional. Com certeza. Então reaparelhou, enviou os policiais para as viagens. Uma delas foi essa, né? Norte-americano, Europa. Para quê? Para trazer o que tem de melhor aonde? O que hoje nós chamamos de companhia de intervenção tática. 2 negociadores em serviço, alguns atiradores, vou falar só do negociador, que é o número que eu posso. Alguns atiradores de precisão prontos para responder às ocorrências dessa natureza, não saem de lá para outra coisa. E o grupo de resgate e retomada, que seria a SWAT propriamente dita, aonde a negociação não fluiu, não tem janela de oportunidade para um disparo de comprometimento, vai haver a entrada do time naquele ambiente, e é onde eu passei esses 8 anos da minha vida. Também vai meu abraço para os Delta. Os Delta, meus irmãos, vai chegar em vocês aí esse podcast, um abraço. Legal. Cara, vocês foram massa comigo muito tempo. Vamos com tudo. Agora deixa eu dar uma parada aqui e voltar para a Vanessa. Boa. Vanessa, você como esposa, como serva do Senhor Jesus, ainda ontem eu estava fazendo um comentário sobre desesperança, estava trazendo uma mensagem numa manhã de oração. Caramba. E aí eu estava falando sobre a desesperança, como que as pessoas estão desesperançadas, e eu sou um cara totalmente desiludido com política. Caramba, eu não tenho esperança que haverá mudança no Brasil ou no Rio de Janeiro por meio da política. Eu não acredito. Há quem diga, os especialistas, inclusive o Padilha já falou, que o Rio de Janeiro não tem mais jeito. É o próprio José Padilha, o diretor, assim. Não tem mais jeito. A gente vive o absurdo, é uma frase dele. Então... a gente vive a realidade do absurdo. Então, falando sobre desesperança, acabei me usando como um exemplo negativo, né, que eu sou desesperançado em relação a processos políticos. Eu sou de 60, eu nasci em 1960 e...
Enfim, não precisa contar. Você já viu tudo várias vezes a mesma coisa. História. É só olhar a história. Né? Exato. Então eu não acredito nesses caras aí, nenhum deles. Enfim, tem uns que são menos ruins. Mas no final... o sistema é bruto demais, como diz o filme, né? O sistema é bruto. Então, o que acontece? Antigamente, ou até outro dia, o policial saía de casa e não sabia se ia voltar. Isso era a frase que eu sempre ouvi. Policial sai de casa, se despede da esposa e dos filhos, não sabe se volta à noite. Só que quem está falando essa frase agora sou eu. É o cidadão comum. A gente sai de casa e se despede. Tremendo. Porque você não sabe se volta. Meu Deus. É verdade. Porque é tiro, é bala, é facada. Tem alguns dias da moça gritando, deitada num chão quente e o tiro comendo na Avenida Brasil. Cara, esse vídeo rodou. Não. Ela desesperada. Foi mesmo. Meu Deus, parece que é aqui do lado. O rapaz, tia, é aqui do lado. O rapaz que está acostumado na realidade. Parada de Lucas, é verdade. Sacou? Como é que você lida, hein, vem a pergunta? Como é que você lidava com isso em relação ao seu esposo que sai de casa? Porque eu acredito que é difícil. Você sair de casa, se despedir da sua esposa que você ama, que seus filhos, e você não sabe se volta. Ainda mais trabalhando. Qualquer tempo desse abraço de despedida se torna curto. Né? Você pensa, né? Como é que é isso? Caraca, como é que você administrava isso? Como é que você viveu esse processo? Porque teve muitas mulheres que não receberam seus esposos de volta. Nós já estamos com acho que mais de 70 policiais só esse ano. Sim. Não, 80 não, perdão. Entre 16 ou 17 policiais mortos. Sim. Esse ano. Nós começamos agora, cara. Tem 30 e poucos dias que o ano começou. Terrível. Eu tô contando os dias, são 51 dias hoje. Cara, hoje é um dia de festa, tá? É um dia de festa. Esse cara saiu... saiu do alvo, né? Porque ele estava sendo alvejado esse tempo todo. Sim. Ele saiu do alvo. Agora ele virou um cidadão comum, sim, né? Mas... Como é que é isso? Então, pastor, sem demagogias, mas assim, bem com o pé no chão, eu vou ser sincera a vocês que no início da carreira dele, eu não posso dizer a vocês que eu sentia o peso da responsabilidade, tampouco do que o risco que se corria. Eu acredito que eu não tinha muito essa noção. Não tinha noção? Não. Eu não tinha noção, não porque eu era alienado ou coisa parecida, mas eu, talvez por uma questão de uma vida muito baseada em fé, e eu sempre baseei a minha vida toda em fé. Então, todas as vezes que ele saía de casa, ainda que eu pudesse ter acesso às informações, e óbvio que a gente sempre tem acesso, todo mundo tem acesso, eu buscava ter menos acesso possível. E eu vou dizer a vocês também algo muito importante. Ele sempre me protegeu muito. Não para me colocar numa redoma de vidro, mas os acessos que eu tinha de informações eram por busca minha, por interesse meu. Uhum. Ele sempre foi o cara que chegava em casa e ele não trazia muita coisa para mim. Sempre foi assim. Uhum. Ele nunca foi de me trazer muitas informações. Hoje eu estava na guerra tal. Não. Então eu acredito que isso tenha somado, unido à minha fé, tenha me blindado de alguma forma, digamos, emocionalmente, até mesmo para que eu pudesse lidar melhor com essa expectativa de saber que ele iria chegar, baseado na minha fé e baseado nessa proteção dele. Mas associado a isso, eu, ao longo dos anos, claro que as coisas vão mudando porque a maturidade vai chegando. Então, como eu me casei muito jovem, eu posso imaginar que isso também tem a ver com a imaturidade, porque eu era muito nova, afinal de contas, ele estava na polícia, eu tinha só 20 anos de idade. 21 anos de idade. 21 anos de idade eu já era mãe. Então eu estava com um focada homem, no bebê. Casada com um homem policial militar do BOPE, passando por todos aqueles treinamentos bem que ele já mencionou aqui para vocês. Na ocasião, recém-casada, a gente passou várias dificuldades, isso acho que é importante dizer, porque a gente não está aqui para romantizar o casamento. 26 anos juntos não é uma coisinha fácil. Não é simples. É muito trabalho. Né? Tudo que é muito bonitinho, tudo lindo, mas uma vida a dois tem os seus desafios, principalmente quando a mulher é casada com um homem de operações especiais. Então, assim, não é vanglória minha, mas eu tive uma árdua missão. Árdua missão de quê? De viver esse medo, em alguns momentos, que começaram a acontecer muito para frente,
Porque eu volto a reforçar, no início eu não tinha muito essa noção, mas à medida que os anos foram passando, eu fui mais amadurecendo, entendendo bem a dinâmica da coisa. Afinal de contas, nós até outro dia estávamos nos recordando que a gente se mudou 7 vezes antes de nós adquirirmos a nossa casa própria. E nessas muitas mudanças de casa, de residência, eu me recordo muito assim, fortemente, de momentos de eu estender a roupa dele, a farda dele. E algumas pessoas me criticavam e diziam: Vanessa, como que você bota isso na corda? Eu falei: mas qual o problema? É a farda do meu marido. Não, mas tem que esconder, tem que botar atrás da geladeira, aquela coisa de antigo, né, gente? Botar roupa atrás da geladeira para secar. Eu não sou tão velha, seca não, mais rápido. Mas hoje não dá mais certo isso, que tiraram o radiador da geladeira. Não tem mais radiador atrás, cara. Que tristeza. Não sabe o que é isso? Não dá nem para botar mais para secar. Sem botar meia, cueca atrás da geladeira. Eu não sei, pastor, de colocar a camiseta dele atrás da geladeira, porque às vezes era coisa muito corrida. Secava em 1 horinha, tava seca. Até o Max fazia isso, né, Max? Exatamente. E assim, a gente viveu períodos da nossa vida com muitas dificuldades em todas as esferas. Dificuldade financeira. Há de se também levantar aqui algo muito importante, porque o policial militar, ele tem poucos recursos. Meu marido sempre custeou a vida militar dele. Isso é algo que o governo não está nem aí, a verdade seja dita, e ele já está na reserva mesmo, então eu vou falar, já estou falando. Muita coisa saiu do salário dele, muita coisa saiu do dinheiro da nossa família para ele ter para ele ter algo de qualidade, para ele ter uma farda de qualidade. Eu cansei de acompanhar meu marido em lojas para que ele pudesse ir lá e pagar. Então, assim, já teve episódio de ter só uma, 2, e lava, seca uma. Então, assim, eu vivi muito isso, essa coisa de viver esse momento de dificuldade mesmo ali, como mulher, como esposa de militar, de policial. Mas, sendo mais pontual na sua pergunta, para mim foi assim, algo que eu sempre fui muito de oração. A verdade é essa, gente. Oração. Pedir a Deus. Pedir a Deus. Eu sempre, todas as ocasiões em que ele estava em missões, eu sempre procurei estar em mover de intercessão, de oração. Isso é fundamental para a vida cristã e principalmente para quem vivencia a realidade que eu vivencio. Né? Então, a fé... o senhor estava falando até sobre a questão do texto, até me recordo que muitas das vezes eu me baseava muito naquela palavra que está lá em Isaías 64:4, que diz que Deus, ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então, esse texto, ele me norteava muito, porque eu falava assim, eu não posso esperar muito do governo, não posso esperar muito do local que a gente mora, eu não posso criar expectativa na segurança pública. A minha expectativa, Senhor, está em Ti. Então, Ele está indo, que Ele vai, que Ele volte em paz. Então, essa foi a minha oração durante muitos anos. E em vários momentos eu não tive meu marido por perto. Por isso que eu brinquei com vocês quando eu cheguei, que eu falei, agora ele vai casar comigo. Mas é uma brincadeira, lógico, óbvio. Mas você até falou, agora as missões serão outras. Mas, assim, ele se doou, se dedicou com muito afinco, com muita renúncia. Ele se abdicou muito. Imagina. E eu admiro muito o meu marido no sentido de que ele sempre foi um homem muito excelente no que faz. Ele é um perito no que faz, né? Aquilo que ele se propõe a fazer, ele dá certamente o melhor. E eu tenho certeza que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro teve, até porque ele está na reserva, um cara excepcional, como profissional. Legal. Naquilo Glória que ele faz. Glória a Deus. Então, para mim, a fé foi o que me baseou. A minha realidade, claro, ano após ano, ia mudando. Há uns 5 anos atrás, eu me recordo bem que eu comecei... Há uns 5 não, melhor dizendo, uns 10 anos... Eu comecei a identificar em mim alguns sintomas de ansiedade, porque eu comecei meio que, talvez, ter mais a sensação da perda. Então, para você ver que eu levei um tempo. São 23 anos de BOP, né? Quase 24, que faria agora em abril. Então, vamos lá, eu fiquei 10 anos no estado de estupor, praticamente. Aquela coisa do tipo assim, é isso mesmo? E quando ele já estava há 10 anos, eu meio que comecei a perceber outras coisas, comecei a ver mesmo o perigo cercar mesmo a gente, inclusive... Imagina. Na rua, no carro, no trânsito. Seus filhos já passamos muitas situações juntos. Seus filhos não, filhas e filho, não. Você os proteger de uma tal maneira que também eles foram meio que confiavam em Deus ou tinham expectativas, porque nós vivemos no Rio de Janeiro, né? E é normal, é natural da criança ter medo, né?
a criança normalmente tem medo e corre para a perna do pai e da mãe, né? Isso é normal. E aí a gente ensina a criança que nem todo medo ela precisa ter. Exatamente. Da gente ensinar, né? Então, Sim, mas eu falo em relação à profissão dele. A profissão Sim. dele. Eu vou ficar nessa tecla da fé, pastor, Da fé. porque a gente não tem resposta para tudo. Às vezes a gente quer até entender tudo, mas não vamos entender tudo. E eu tenho convicção de que ele foi guardado todas as vezes. Amém. Todas as vezes. E hoje, como está sendo um dia importante para nós, sendo a data que ele está fechando esse ciclo de estar iniciando esse processo da reserva dele, e ver meu marido inteiro, pastor, eu tenho muito que agradecer a Deus. É uma bênção. É uma bênção. A gente tem muito para agradecer. Eu já tenho uma propensão muito forte de ver o copo sempre mais cheio do que mais vazio. É da minha personalidade. Então, eu penso que isso também tenha contribuído para que eu pudesse ter tido forças para superar muitos desafios, muitos momentos só, momentos de curso, momento em que ele não voltava, momentos em que eu ficava sem ver meu marido dias. Imagina. E ficar com os meus filhos pequenos e bancar hospital, bancar emergência, bancar escola, bancar criação, bancar os desafios da maternidade, ver eles perguntando, cadê meu pai? E tipo, papai tá trabalhando e tá tudo bem, estamos em casa. Imagino que isso é informação, né? Porque às vezes ele tá no meio da missão e talvez você não tivesse condição nenhuma de fazer uma ligação. Não, é. Tão interessante a pergunta do pastor em relação à segurança dos filhos, né? E a gente não consegue segurar a emoção por gratidão a Deus. Eu acredito que eles não sabem. 72 horas de vida era o que eu tinha. Eu os treinei. Eu disse que eu ia falar isso aqui para Deus. Eu os treinei para não voltar. É isso que ela está falando. Eu os treinei para não voltar. Por isso que eu sou pilhado. Eu tinha 72 horas para treinar. Ela tem que dirigir. Ela tem que saber cuidar de tudo. Ela tem que estar na igreja. Eles têm que entender que a mãe vai treiná-los. Pode ser que eu não tenha tempo de ensinar a Bíblia. Eu tenho honra de falar isso pela minha esposa. Ela ensinou os 3 a palavra. Eu não tinha esse tempo. Para muitas outras coisas, e eu me refiro a trabalho, quando ela diz dedicação, é excelência ou nada. E eu me lembro muitas das vezes das passagens bíblicas, e eu preciso mencionar onde eu me espelhava aqui, de todos aqueles filhos. Ele escolheu um cara que estava catando cocô do rebanho. Nem o profeta acertou. Eu sou totalmente improvável, minha esposa sabe disso. Então hoje eu quero falar isso. Eu sou improvável de Deus, não um queridinho, um improvável. E o improvável tinha que treinar. E o que eu quero fechar aqui? A oração do meu filho, o Filipinho, e aí eu estou me recuperando, foi a seguinte oração no final de ano, e foi impactante na mesa. Deus, mantenha meu pai vivo, porque agora está chegando a hora dele vir para casa na reserva. Amém. E eu quero estar com meu pai. Eu falei, cara, ele podia pedir qualquer coisa. Pô, o cara tava com 12 anos. Foi antes de completar os 13, foi agora. Eu olhei para Vanessa, olhei para a mesa. E por que eu estou derramando as minhas lágrimas aqui? Porque nós estamos aqui num podcast para falar que a fé, de fato, é o que a Bíblia diz que ela é. É crer contra toda a esperança. É isso aí. Então, vai aqui a minha gratidão por dizer, eu acredito que eles não sabiam. A mais velha, algumas vezes, a do meio assim, e o Filipinho é aquela coisa assim, meu pai chegou em casa. Mas você preparou, é como se você soubesse que vai acontecer. Sim. E você cria processos para resguardar. Ela tem que fazer isso, ela tem que saber mexer saber aqui. os documentos, administrar dinheiro. Porque se eu faltar... Amigo, e a mais velha foi a mais treinada, minha 01. A Luana pagou o preço. Vai aqui também minha honra para minha filha, porque uma vez eu chamei minha filha, peguei um cartão de crédito pequeno, tô falando isso para pais. Falei assim, pega esse cartão, vai lá e paga a conta. Por que você está falando isso, Soares? Lucas, sabe por que eu tô falando isso para você? Observando como pai e filha conexão, e essa conexão é importante. Porque eu falei assim, quem é que vai ser braço com a mãe? É ela. Pô, louco, você tá falando aqui... Louco não. Cara, a Bíblia é muito ela clara. É muito bem treinada, minha filha. Muito bem treinada. Hoje ela, né, tem uma vida bacana, e às vezes ela manda uns papos assim, eu vi você trocando o olhar com teu pai. Eu falei assim, filha, cheguei em casa, falei assim, ela tirou, né, tava com, como é que é o nome daquele negócio que bota? É dread não, eu falo que é dread não. Trança. É trança, sabe? Fica maneiro. E ela Bonitão, trança, bonitão. eu adoro. E a minha filha é linda, ela gente. tirou.
Mano, uma modelo. Aí eu cheguei pra ela, falei assim, ela na cozinha, falei assim, meu irmão, quem anda perto de tu aí pra tu mudar o estilo? Ela olhou assim pra mim, ela, tá maluco, pai? Quem é que tá de olho em mim? Se orienta, meu irmão, não tenho mais o que fazer, meu. Deixa eu andar minha vida. Aí no treinamento. Na hora. Na ponta da língua ali. Eu passei pra sala, e eu faço muito assim, eu passei pra sala com meu coração falando assim, Você fatiou e passou deu certo. tranquilo. Deu certo. Deus é bom, pastor. Jesus é bom. Deu Cara, certo. para chegar aqui tem que ter princípios, tem que ter uma outra manha, porque dessa aqui ela não cai. É isso aí. Então, assim, essa tropa que muita gente pensa que o Soares bota em forma, eu só queria finalizar com Você isso. sabe que falta Papai muito e isso mamãe nos treinam. pais? É isso que eu tô falando. Preparar os filhos Prepara, pastor. para não cair na lábia de bandido. Real, pastor. De Foi parar gente. pro dia ruim, pô. E não é só, cara. Eu tô falando de cair na lábia de bandido. Sim, pro engano, de, preparar pro engano. sabe, Falando disso, pro pastor. engano. Você preparar espiritualmente, psicologicamente, entendeu? Nutrir de informação, não esconder a realidade do mundo do teu isso, filho. entendeu? Criar o filho numa redoma de perfeita, onde o que mundo é tudo lindo. não é. Isso é uma loucura, mano. Tá criando um futuro psicopata, velho. Sério. Minha mensagem Porque é quando essa, ele né? descobrir a realidade, que ele vai descobrir, Vai. você é um traidor na vida dele, É mano. verdade. E nunca disse, né? Você escondeu disse, de mim a perfeito. realidade. Tá aí o que o senhor falou. Entendeu? E nós tivemos isso em casa, e eu tô falando isso aqui com muita satisfação. Aí vem a parte dos caveiros. Luana maromba, gosta de maromba. Ferro, gosta de puxar ferro. Fefe, 15 anos, asa delta. Presente de 15 anos, quero voar. Ela Roda gosta de a perna aventuras aberta. e ela gosta de emoções Hoje eu tava fortes. vendo, emoções fortes. E é um doce. Ela vai estar por aqui na Maranata. Que vocês vão legal, olhar, cara. Engana aquele rostinho dela, assim, rechuchudinho. Ela é extremo. Que? Chama ela- na guarda ela não, é- irmão. Vai ficar ruim pra tu. Chama na guarda, Ela vai tem te uma botar no força. chão. Uma força. E o Filipito é o cara que é assim, disruptivo, pastor. Se tem um presente que eu recebi de Deus, é ter recebido filhos que não tiveram esse drive elétrico. Cara, aqui, ó, o cara fala manso, igual a mãe dele. Mas tá ligado em tudo, cabeça de CEO, sabe? Às vezes eu tenho uns papos com ele sobrenatural. Eu falei, meu filho, tu foi na Maranata e eu vi que você ficou caladão. Isso é real que eu tô falando aqui. Você ficou caladão na casa do Daniel Haidt. Daniel Haidt convidou a gente para um almoço domingo, primeiro domingo que eu vim no culto, pós a dólar aqui. Legal. Nessa igreja. Daniel é show, cara. E o Daniel é show, né? Show, e você show. não interagiu, ele mostrou a camisa do Flamengo, ele teve no torneio. Olha o papo do cara comigo. Ele virou pra mim e falou assim, pai, o que tu pensa de eu ser calado? Eu virei pra ele e falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, ó papo. As pessoas querem interagir no início porque elas ainda não conhecem o Filipinho. Né? O pai teve aqui, o papo, né, de operações especiais, e ele me olhando, olho no olho, modelando. Aí no final eu virei pra ele e falei assim, mas é importante que você vá se soltando com o papo da tua idade, sabe? Vai junto com as pessoas. Ele, pai, tu acredita muito nisso? Eu falei, acredito. No próximo encontro, eu vou mudar isso. Nós estivemos aqui no outro encontro. E a mãe não sabe, ele teve um papo comigo na segunda-feira. O que tu achou quando ele chegou da escola? Ele segurou no meu braço e falou assim, pai, 5 horas da tarde, segunda-feira, o que tu achou, pai? Eu achei que eu fiquei à vontade. É que às vezes eu fico com vergonha, pai, de falar alguma coisa que as pessoas não vão entender o que eu falo. Falei, você é brilhante, meu filho. Então é legal da gente fazer isso, sabe, Legal. pastor? Eu sinto falta disso hoje, na época da IA, da velocidade da informação. De boa, Lucas. Eu sinto falta da gente trazer alguns fundamentos. É. Tô falando de família. Sim. Papo legal de deixar aqui. E esse fundamento, não importa que crescemos na casa, como crescemos, a minha mensagem é, papai e mamãe, pô, chama essa galera aí, cara, pra junto, dá uma treinada nesse povo, na real, vai dar certo. Caraca, cara. Querido, que legal ter vocês aqui com a gente nesse Maravilhoso. bate-papo. Que bom. Nós já estamos conversando há um tempinho, legal. É lógico que vocês vão voltar aqui, né? Ah, eu acho que precisa. Tem muito assunto pra gente, Tem. pra gente conversar, perguntar, enfim, ficar sabendo. Legal. Mas olha, gostei muito de conhecer vocês. Cara, que maneiro. Ah, que prazer. Eu não estive lá no Adola Camp, quer dizer, até estive, Mas já depois. mas não nesse processo, né, que vocês Sim, do treinamento. viveram, né, essa vivência, essa experiência. Mas estive em outro momento. Mas eu fiquei sabendo que foi muito legal. E o fato de ter o privilégio de conhecê-los e saber
dessa jornada com Cristo, de como Ele guiou a vida de vocês, de como Ele guardou vocês. Parabéns, parabéns por você ter concluído esses 23. Total 30 anos. Total 30 anos 30 anos de serviço, mas só no BOP. Só no BOP 23 anos. 23 anos, 23 anos, amém. Uma grande vitória. Sério, Correto. porque com certeza, mesmo no BOP, você deve ter tido a oportunidade de se desviar, porque sempre tem. Os pratos vieram. pastor. Desgraça sempre tem à vontade, né? Os pratos vieram. Mas graças a Deus que você fez as escolhas certas, amém, e preservou seus valores, seus princípios. É sobre isso. E isso é bênção, isso é dignidade. E nós estamos muito felizes em conhecer você, Nossa. conhecer Nós sua também. esposa. Sim. Amém. Cara, que demais. E quem sabe vamos ter a oportunidade de conhecer seus filhos também. Poxa, vai ser Em ótimo. nome de Jesus. Não tem nenhum casado ainda, né? Não, ainda não. Pastor, mas- vai devagar, pastor. Não estou entendendo. Não. Calma, pastor. Aqui nasceu primeiro. Não. Aqui nasceu primeiro, tá Nem com 20. namorada tá. Não, nem Teu pai chama namorando. pra guarda curta, né? Inteira aqui, ó. Nem namorando. Ele é Guarda jiu-jitsu. dele, Caramba. Não, sabe o que é? Porque esses meninos... Só tá estudando e trabalhando, pastor. Eu tô Olha- descontraído, tô muito à vontade com o Senhor. A Bíblia diz que filhos são como flechas. Amém. E flechas são lançadas. É verdade, pastor. Não é verdade? Flechas são lançadas. São lançadas arrumadinhas, afinadas, para o alvo correto. É E quem isso. faz isso são os pais. É verdade. Amém? E eu acho que vocês fizeram isso. Essas flechas estão prontas, pelo menos a mais velha. Daqui a pouquinho Deus Já vai tá mandar pronta para voar. uma pessoa digna, Amém, séria, uma amém. pessoa de Deus, assim como você, Recebemos. assim Amém. como a sua esposa. Mandar um novo filho, né? Um cara que você vai olhar e falar, É, cara, isso aí. virou meu filho. Desse jeito. E de repente, Tem que ser. Tem que e de repente ser, pode tem que acontecer ser. aqui, na nossa igreja, na Maranata, não? quem sabe? É. Não. Uma hora Por que dessa você não? vai vir visitar a gente de novo. Isso. Eu sou pastor na Igreja Missionária Evangélica Maranata, lá na Praça Seca. Caramba, tá pertinho. É, vai lá Eu nos lembro que fazer o senhor uma falou visita. isso lá no Adola. Isso, Tava perto da hora que o senhor falou. Lá A na Fefe já Praça teve lá. Seca. Era do meio, a 02 teve lá. Teve lá? 02 teve lá num sábado. No sábado, é. Nesse sábado que teve Foi no agora. pós-Adola? Foi no pós-Adola, o sábado lá. Eu não lembro o nome, ela falou o nome. Mas vai lá um domingo de manhã, Vamos pra lá. gente conhecer melhor, conhecer suas filhas, seu filho. Claro. Vamos Passar uma manhã com a gente lá. Vai ser, com certeza, vai ser. Vai ser benção mesmo. Vai ser. Serão horas de bênção. Amém. Amém? Pastor, não podia deixar de agradecer. É um momento meu, agradecer a sua vida. Teve um momento do Adola, e eu deixei de falar isso aqui como gratidão pela sua vida. E que eu claramente vi a presença de Deus, você me abraçou e falou assim: irmão, pô, foi demais. Mas aquele abraço, entre muitos que eu recebi, foi um abraço sincero. Então, quando você falou no início do programa que há uma conexão entre nós, pode ter certeza. Já falei pro pastor Daniel Nobre, pro Paulinho, falei pro Wallace e a galera do BOP. E eu vou te falar aqui, você tá na minha patrulha no céu. Amém. Tá comigo. E a chapa Amém. vai ser quente. Quando Amém. atravessar o teu caminho, tem um bico aqui com 66 de calibre pra cantar junto com o teu lado. Tamo junto. E eu queria te agradecer pelo Glória meu a primeiro Deus. podcast. Glória a Deus. Primeiro dia da aposentadoria, com seu pai sentado aqui Que me honra, mostrando cara. A honra é que nossa. legado de pai e filho é tremendo. Porque Glória a o Deus. pai, né, esse pai que tomou conta, e agora eu tô vendo aqui que tá valendo. Ele é sinistro. Ele é sinistro. Ele é- E agradecer a minha esposa estar aqui na véspera do aniversário. Vocês deram esse presente de eu estar no meu primeiro podcast com ela, na íntegra. Amanhã É ela verdade. completa 44 44. anos. Uau, Já que não- legal, cara. Muito obrigado, agradecer a vocês. Nossa, que Obrigada. honra. Nós é que somos honra. gratos a Deus pela Muita vida honra, de de vocês. verdade. Muito bom. Que honra. Olha, nós já tivemos alguns podcasts muito bons aqui, mas Sim. esse Tá marcado. está Ah, marcado. que bem. Tá marcado. Tá na memorável. prateleira de cima. Que ótimo. Cara, que legal. Prazer muito grande. Muito obrigado pela presença Poxa. de vocês. Transmite um beijo, A um gente que carinho agradece. para seus filhos. Amém? Obrigada. Que nós vamos conhecer. Rua Barão 873, colado na praça Praça Seca ali. Já memorizei. Entendeu? 873, a igreja é grande, chegou na Praça Seca, vai ver. Olá. Não tem jeito, vai ser um Estaremos prazer. lá. Estaremos lá. Vai ser um prazer recebê-los lá. Surpresa. Queridos, Legal. a gente está fechando esse podcast. Sim. Mas olha, compartilhe esse link. Porque o que foi dito aqui são coisas especiais, coisas do coração, sabe? Manifestações de Deus na nossa vida, transformação do nosso ser interior,
transformação da nossa vida, visando nos levar para o céu, porque esse é o grande alvo do Evangelho. Pegar homens pecadores e transformá-los em santos, santos de Deus, para levá-los para o céu. Amém? Mas essa vida santa, a gente começa a viver aqui. Amém. A gente começa a viver aqui com a família, no meio que nós trabalhamos, aonde andamos. Olha, bênção pura. Compartilha isso, Lucas. Pai, mas antes de terminar, tem mais um detalhe. O texto. O texto, rapaz. O texto, gente, aí, ó. Ainda para mim não, o texto. Coisa bonita, né, pai e filho? Valeu, Lucas. É isso aí. Ele falou de 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 7, é isso? Combati o bom combate? Sim. Combati o bom combate. Completei a carreira. Completei a carreira, amém. E guardei a fé. Guardei a fé, Senhor. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Glória a Deus. Tamo junto. Tamo junto. Cara, Tamo junto nisso aqui. Amém. Glória a Deus, cara. Deus abençoe você, querido. Que honra. Cara, que legal. Cumpri uma missão, cara. Eu falei que ia vir. Glória a Deus, que bom que você trouxe sua esposa também. Foi uma baita ideia ter falado, pô, traz a tua esposa, vai ser legal. Cara, que honra ter vocês aqui. Pô, fiquei fã de você desde o dia que eu te conheci. E eu acredito que já tem muita gente fã teu também, da sua esposa aqui que está assistindo. Então, quem está assistindo aí, cara, compartilha com todo mundo. Eu falo, repito o que meu pai falou. Dá o like no vídeo para ajudar a gente a crescer esse canal. Compartilha. Você que é policial, compartilha com seus grupos de polícia, cara. Pô, é um baita testemunho legal de um polícia aqui de Deus, cara sério, que honrou a farda, pô. Até o fim. É verdade. Firme, cara. Isso aí, isso que é importante. Glória a Deus. Quero que ele vai voltar aqui em breve. De repente, voltar talvez com o Rômulo, que a gente vai trazer o Rômulo aí e tal, trazer outro polícia e a gente fazer mais uma conversa aqui super legal, cara. Que honra ter vocês aqui. Obrigado. Valeu, gente. Beijo grande, minha gente. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Na real, valeu. Valeu.